Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao evento KPMG Connect. O tema hoje será a experiência do cliente no centro da transformação digital. Então, quero agradecer a presença de todos que estão aqui participando conosco. Espero que vocês aproveitem. Meu nome é Ronald, eu sou o Offering Lead de Business Application na KPMG Brasil. E um dos nossos palestrantes também da KPMG é o Augusto Politi, vocês podem chamá-lo de Guga. Ele é o líder, o sócio-líder da prática de Customer Experience aqui no Brasil também. E temos dois palestrantes da Microsoft, um deles é o Marcondes Farias, ele é o Business Group Director da Microsoft, cuida de toda a parte de ecossistema de produtos e soluções de Business Application, e o Gabriel Vasconcelos, que é o nosso Technical Architect Business Application, que vai me ajudar na apresentação aqui, que faremos. Nessa primeira sessão, o Guga vai falar sobre Customer Experience, toda a parte de experiência do cliente, nossa prática aqui no Brasil, como isso se relaciona com a nossa prática também de Business Application. O Marcondes vai falar da nossa parceria, vai falar de todo o ecossistema de Business Application da Microsoft também, puxando temas de experiência do cliente. E eu e o Gabriel vamos fazer um hands-on com vocês, e mostrando a jornada do consumidor digital, com diversos touchpoints, com diversos elementos de tecnologia para comunicação, omnichannel, inteligência artificial. Então, espero que vocês gostem. Gostaria que vocês enviassem as suas dúvidas pelo nosso recurso do chat aqui. A gente vai tentar responder a todas elas durante a apresentação. Naturalmente, tentar pegar alguns ganchos durante a apresentação com os temas e responder as perguntas de vocês. Mas fiquem tranquilos que mesmo que tenhamos muitas perguntas e o nosso slot aqui não dê tempo de responder a todas, nós vamos buscar todos vocês, vamos responder as perguntas. E a ideia é que a gente abra agendas aí para bater um papo com vocês todos e explorar os seus desafios de negócio aí, respectivamente, para cada indústria, para cada setor da nossa audiência aqui, tá? Obrigado, pessoal. Passo aqui a palavra para o Guga. Guga, você é o apresentador. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Legal. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela introdução, obrigado a todos que estão aqui participando do evento. Me apresentando, como bem falando, eu cuido da prática de Customer Experience dentro da KPMG, e a gente tem toda a parte de Business Application também trabalhando comigo, ou seja, o nosso posicionamento, o modo como a gente trabalha é juntando o desenho, o desenvolvimento das experiências com como a gente efetivamente implementa isso no mundo real. Como a gente faz com que as duas coisas aconteçam de forma integrada para suportar nossos clientes. Tá? Então, aqui eu vou focar mais na parte de experiência e como a gente entende que a experiência e o que ela gera, e como ela pode gerar informações, como ela pode gerar dados, que são, obviamente, o cerne, são o core de uma transformação digital. Tá? Primeiro ponto para a gente nivelar conhecimento e trazer todos para a mesma base, quando a gente fala de experiência do cliente, do que a gente fala? Basicamente, a gente fala da somatória de todas as experiências, todos os pontos de contato, positivos ou negativos, que uma pessoa ou um cliente tem ao se relacionar com um serviço, com um produto. E aqui acho que tem bastante coisa para a gente explorar. A primeira delas é que não existe uma jornada única. Diferentes clientes se relacionam com diferentes produtos, então eu tenho que ser capaz de desenvolver soluções, desenvolver abordagens que falem com esses diferentes clientes, que falem com diferentes perfis, com diferentes personas, como a gente fala quando a gente desenvolve jornadas. O segundo ponto importante aqui é que cada vez mais as jornadas coisa que há 50 anos atrás eu tinha jornadas sumamente físicas, cada vez mais essas jornadas, eu não diria que elas se tornam digitais, mas elas se tornam omnichannel, a famosa omnicanalidade, ou seja, elas acontecem no mundo físico, elas acontecem no mundo digital, mas onde anteriormente essas experiências aconteciam de forma quase que paralela, eu diria, cada vez mais elas têm que ser integradas. Uma compra tem que poder começar num modelo digital e acabar num modelo, numa loja física. Uma transação que acontece por telefone continua via uma aplicação web ou o que quer que seja. Ou seja, as jornadas elas estão evoluindo muito
a experiência do cliente está evoluindo cada vez mais para um formato em que a integração entre diferentes canais físicos e digitais acontece de forma praticamente completa. Você não tem uma ruptura, um ponto entre uma e outra. E a pandemia que a gente vive hoje, eu diria que ela acelera ainda mais esse processo. A gente costuma dizer que a gente não está vivendo nada em termos de comportamento do consumidor, do cliente, e obviamente eu não estou aqui colocando a questão de não sair de casa, as implicações óbvias da pandemia, mas estou falando em termos de mudança de comportamento de compra, cada vez mais com o canal digital, por exemplo, a gente não vê nada que a gente não veria naturalmente. O que a gente entende é que esse processo está sendo absolutamente acelerado até por uma falta de opção, porque as pessoas precisam passar por esse caminho para poder consumir hoje em dia. Agora, quando então a gente fala de uma jornada, vamos imaginar que a gente fala então, para dar um exemplo aqui de uma jornada de um supermercado. A gente fala desde a escolha de qual supermercado eu vou, talvez com uma base em uma pesquisa de preços simples. Se eu quero fazer uma compra online, a experiência que eu tenho no aplicativo, o tempo de espera faz parte da experiência. Chegar no supermercado e ter uma vaga boa para parar o carro. Hoje em dia, os aparatos de segurança e higiene na porta do supermercado, um carrinho de compras, você quer ir para a direita, ele quer ir para a esquerda, a limpeza da loja, a gôndola, o processo de fechamento de vendas, todo o atendimento dos funcionários, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tudo isso faz parte da experiência. Então, conceitualmente, novamente, a experiência do consumidor, a experiência do cliente é a somatória de todos esses pontos. E quanto mais detalhes se tiver e mais pontos forem trabalhados, provavelmente uma melhor experiência vai ser provida para o seu cliente. Eu dei aqui um exemplo físico, mas esse mesmo do supermercado para ilustrar, mas esse mesmo exemplo poderia ser feito de forma para canais digitais, por exemplo. E aí, um outro ponto que é super importante é que o conceito de Customer Experience, quando a gente fala sobre ele é elástico, ele funciona para qualquer relação entre duas entidades. A gente pode falar de uma relação entre clientes finais, né, uma relação B2C, como a do supermercado que eu comentei, pode ser uma relação corporativa, uma relação B2B, ou seja, que experiência eu ofereço para o comprador do meu produto, que é uma pessoa corporativa, de forma que eu consigo criar uma conexão e melhorar o meu posicionamento junto a eles. Vou falar um pouquinho disso também. Isso funciona também para colaboradores. Eu posso falar sobre uma experiência voltada ao funcionário, como é que meu colaborador vai estar mais motivado em trabalhar comigo. E aí aqui, gente, isso desdobra em N pontos diferentes. Quando a gente fala de saúde, a gente fala e tem feito muitos projetos ligados a patient experience, ou seja, a experiência do paciente, a experiência do médico, a experiência do o provedor de saúde, né, a pessoa que cuida do paciente tem ao se relacionar com a indústria farmacêutica ou ao se relacionar com o hospital onde ele trabalha. Então, esse conceito realmente se aplica a N diferentes vertentes que a gente pode imaginar. E agora, por que a gente fala sobre investir em Customer Experience? Qual que é o ponto ótimo? Ou como fazer isso? Como consumidores, e aí cada um de vocês pode fazer uma análise sobre o seu próprio comportamento, a nossa expectativa como cliente vem crescendo e a gente tem ficado cada vez mais exigente. E isso vem muito para a gente ter novas experiências que são ricas. E o que eu tenho cada vez mais no setor, o que eu vivo no setor, se eu vivo algo no meu setor bancário, no meu setor de serviços financeiros, no meu provedor de serviços financeiros, eu quero ter uma experiência tão boa quanto na minha telefonia. E se eu tenho uma experiência boa na minha telefonia, eu quero ter nos meus provedores de utilities, de energia, etc. E assim por diante. Ou seja, cada vez mais a expectativa dos clientes cresce. E conhecer essa expectativa é muito importante. Por quê? Porque eu vou entender que experiência eu tenho que prover para ele. E aqui eu tenho 3 escolhas. Eu posso, conhecendo a expectativa do meu cliente, a experiência que eu vou prover para ele, eu posso resolver entregar, ou posso efetivamente entregar algo abaixo do que ele espera, e com isso, sem dúvida, eu vou perder receita, eu vou perder mercado. Eu posso entregar algo acima do que ele espera, mas eu tenho um problema aqui, ou substancialmente, esse delta aqui, ele tem um preço, e esse preço vai sair do meu balanço, vai sair da minha margem,
E existe um ponto intermediário, que é exatamente onde as duas curvas se encontram. Então, entender qual é a experiência, a expectativa do seu cliente tem uma experiência e qual você efetivamente entrega, e tentar buscar esse ponto. E aí, como eu sempre brinco, não é exatamente nesse ponto que você deve atuar. O ideal é você trabalhar um pouquinho aqui para a direita, ou seja, entregar um pouco a mais do que o seu cliente espera. Com isso, você certamente vai gerar diferenciação, gera engajamento, gera fidelidade, gera relacionamento de curto prazo. E aqui tem alguns números que comprovam isso. Aqui são os números da Forrester, que é uma das maiores publicações em termos de fidelidade e relacionamento do mundo. E eles falam que uma empresa que atua de forma centrada na experiência do cliente, ele tem muito mais fidelidade. Então, os seus clientes são até 7 vezes mais fiéis, ou são mais provável que eles sejam fiéis à sua empresa. Em termos de receita, não é que eles são propensos a gastar 9 vezes mais, mas eles são até 9 vezes mais propensos a gastar mais com os seus bons serviços. Se eles têm uma melhor experiência, por definição, você vai ter menos problemas para gerenciar, então isso vai diminuir seus custos de resolução, melhorando a sua margem, o resultado final. E no mundo digital que a gente vive, que também tem muito a ver com o que a gente está falando agora sobre transformação digital, recomendações ruins podem acabar com a tua marca, relações boas ou recomendações boas podem efetivamente alavancar a sua marca. E o que a gente fala é que tem até 10 vezes, o que a gente vê, o que essa pesquisa diz é que tem até 10 vezes mais chances de próprios clientes recomendarem a sua marca. Ou seja, no final do dia, não é porque é bacana entregar a melhor experiência gera resultado financeiro. A gente faz uma pesquisa anualmente dentro da KPMG com as empresas que oferecem as melhores experiências. Essa pesquisa já tem 11 anos. O Brasil entrou no ano passado pela primeira vez, a gente está acabando agora a pesquisa no segundo ano que o Brasil entrou, agora em 2020 novamente. E eu queria compartilhar com vocês o resultado do Brasil. No Brasil, a gente pesquisou mais de 5 mil consumidores, foram 160 marcas avaliadas, 42 mil avaliações de marca, e aí tem, obviamente, toda a parte quantitativa e estatística para fazer com que esses resultados sejam significativos. E esse foi o ranking que os clientes fizeram nos passados das empresas que passam as melhores experiências para eles. E aqui eu vou comentar a primeira e a segunda marca. A primeira marca é a Verdemar. A Verdemar é uma empresa de varejista de Belo Horizonte que trabalha com um foco tremendo no serviço na loja, ou seja, funcionários dedicados, atendendo, provendo informações o tempo inteiro, um atendimento, fora o surgimento de produtos, a qualidade das lojas, mas é uma experiência sumamente analógica, muito forte, mas focada no nicho em Belo Horizonte. Nubank todos conhecemos, uma experiência sumamente digital, que por outro lado, e bastante simples, né? E por outro lado, quando se precisa de algum atendimento, os funcionários têm muita capacidade e muito poder para poder resolver. Quando a gente olha tudo isso, e aqui eu estou acelerando em benefício do tempo, o que a gente entende aqui que são benefícios que as melhores marcas, as marcas que oferecem as melhores experiências oferecem? Primeiro, elas sabem que experiência elas querem entregar para os seus clientes. As coisas não acontecem porque acontecem, as coisas não acontecem por acaso. As experiências são pensadas, elas são pré-definidas, elas são efetivamente desenhadas de forma a atender o cliente do melhor modo possível. Segundo, existe um compromisso com a excelência, com a competitividade, ou seja, eu não estou satisfeito com o que eu vivo hoje. Eu quero sempre melhorar e, para isso, eu vou olhar meus concorrentes, eu vou olhar empresas que não são minhas concorrentes e aprender e fazer melhor. Eu tenho funcionários que são engajados e vivem boas experiências. Aqui uma frase-chave é impossível pagar alguém para sorrir espontaneamente. Então, eu vou tratar bem meu funcionário e vou ter os engajados para que eles possam engajar nossos clientes. Tem uma questão de execução, porque todos os planos podem ser lindos, mas se não forem bem executados, de nada valeram. E, como eu comentei ali anteriormente, já existe uma clareza no valor econômico da experiência, ou seja, experiências melhores vão gerar valor financeiro no final do dia. E é muito fácil a gente entender isso quando a gente fala de uma relação B2C, né? Mas como isso funciona numa relação B2B? Tem alguns estudos, e esse artigo do MIT, ele fala sobre isso, de que mais de 80% dos compradores querem viver experiências
tão fortes como as que eles vivem como consumidores. Ou seja, o comprador, ele, apesar de ter um papel distinto, ele quer ter uma experiência tão boa quanto a que ele tem quando ele está comprando por conta própria. Agora, como consumidor, ele pode tomar decisões por conta própria, pode ser por impulso, a decisão é dele. Quando ele está no papel de comprador, ou seja, no papel B2B, corporativo, ele tem que tomar decisões racionais, coletivas, ele não pode entrar no calor, na emoção, ele tem que ter objetivos claros que são alinhados à estratégia da empresa. Então, essa mesma pessoa, por mais que ele queira ter a mesma experiência, alguma coisa muda, porque ele precisa ter um tipo de comportamento distinto. Agora, qual é o elemento fundamental para se promover uma experiência positiva? Seja para uma relação, novamente, B2C, B2B, para um funcionário, para um colaborador no Employee Experience. Esse ponto é criar conexão emocional. Esse é um ponto-chave da nossa abordagem, é isso que a gente entende que, no final das contas, efetivamente gera a diferenciação. E aí, aqui, eu queria passar rapidamente para vocês sobre qual é o cerne da nossa metodologia, como é que a gente trabalha e desenha experiências para os nossos clientes. A gente fala de uma metodologia dos 6 pilares, em que, se a gente fosse deitar esses slides, a gente poderia falar de uma pirâmide de Maslow, em que a gente começa do mais importante, que é a integridade. Ou seja, eu só vou me relacionar com uma empresa, só vou me relacionar com uma marca se ela for íntegra, se eu entender que ela está agindo para o meu bem, não somente para a lucratividade dela. Agora, problemas acontecem. E quando acontecer um problema, como a empresa se posiciona com relação a isso? Ela quer resolver o problema, ela me ajuda, ela se coloca ao meu lado para a gente chegar à melhor solução, ou ela dificulta mais ainda a minha vida e é aquela coisa que, quando a gente, acho que todos nós como clientes vivemos isso, de entrar num círculo vicioso ou infinito de tentar resolver um problema e não conseguir. Muito bem, se uma empresa trabalha com integridade e trabalha na resolução para os seus clientes, eu tenho uma confiança bem estabelecida. Eu passo a me preocupar com a entrega funcional. O que é entrega funcional? Eu falo sobre estabelecer, cumprir, eventualmente exceder as expectativas combinadas com o meu cliente e dentro do tempo e esforço que ele precisa. E esse esforço pode ser cognitivo, físico, emocional. E aqui eu sempre dou um exemplo muito simples. A minha mãe, quando ela tem um problema, ela quer resolver o problema dela. Quando ela tem um problema com o celular dela, ela quer resolver o problema dela na loja. Quando eu tenho um problema, eu quero ligar e falar com alguém. Meus filhos ainda são pequenos, mas eu não tenho dúvida que eles vão tentar resolver tudo com três toques na tela do celular deles. São diferentes modos de resolver o seu canal. E aqui é por isso que eu falo, não é só uma resposta, não é só ir para o mundo digital, mas oferecer possibilidades que, de acordo com o perfil do seu cliente, façam sentido para ele. Muito bem, estabeleci confiança, entreguei a qualidade funcional, a partir daqui eu passo a criar uma conexão emocional. Quando eu falo sobre conexão emocional, eu falo sobre um primeiro nível em que eu efetivamente consigo personalizar, eu demonstro para o meu cliente que eu conheço, que eu entrego algo específico para ele. É aquela coisa de você receber uma mensagem e você entender que aquilo faz sentido para você. Você receber um contato de um cliente, que aquilo faz sentido para você, não é algo que eles mandaram para a base inteira deles. E o supra-sumo, que é realmente a cereja do bolo, é quando você consegue ser efetivamente empático, você entende o que o cliente está passando, você entende o fluxo financeiro desse cliente para poder entender em que momento oferecer alguma coisa. Você entende que no momento de maior dificuldade, de acordo com o que você conhece dele, não é a hora de fazer uma oferta para um produto novo se ele mal está conseguindo conviver com, ou viver, ou pagar o produto antigo que ele tinha. Você oferecer algo que realmente é para aquela pessoa. Ao conseguir chegar neste nível de oferta, de serviço, de produto, de meios de pagamento, o que quer que seja, certamente a jornada do cliente vai ser muito rica em todos os pontos. O que é muito importante para chegar nessa questão? Como é que você consegue criar empatia? Só é possível passar por todos esses passos e chegar num nível de ser efetivamente empático com o seu cliente se houver um trabalho pautado em dados. Quanto mais você conhece, quanto mais dados você tem do seu cliente, mais você consegue, aí cada vez mais, inclusive através de dados, analytics, inteligência artificial, cada vez mais você consegue levantar e gerar informações e gerar ações
que são direcionadas a esse cliente e que consigam abordá-la de um modo mais efetivo. Então, sob um ponto de vista de um ciclo, eu diria que começando por dados, e aí isso efetivamente é um ciclo, então vamos só aqui começar com dados pelo benefício da conversa. Dados, através de dados você consegue gerar insights. Esses insights, através de insights, conseguem ser desenhadas e geradas ações direcionadas. E essas ações direcionadas vão necessariamente gerar experiências positivas para os seus clientes. Quanto mais positiva for uma experiência, maior a conexão emocional que esse cliente vai gerar com você. Essa conexão emocional vai, por definição, trazer proximidade. E essa proximidade permite uma troca que gera mais dados. E a partir daí entrou-se num ciclo virtuoso, em que dados vão gerar insights, que geram as experiências, que vão gerar mais dados, passando por esses 6 passos aqui que eu comentei. Eu não vou entrar no detalhe de como a utilização desses dados pode acontecer, porque a gente vai cobrir isso, meus colegas vão cobrir isso nos próximos passos aqui. Mas essa era a mensagem que eu queria passar. A primeira delas é desenhar experiências, e essas experiências suportadas por dados permitem que a gente entre nesse ciclo virtuoso e de muito sucesso. Minha parte era essa. Obviamente, eu fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer ponto no final também, e eu vou passar aqui a bola para o Marcondes, que vai falar um pouco sobre Business Applications. Vou passar aqui, Marcondes, estou te passando aqui, me dá um segundinho só. Perfeito, está aqui. Guga, obrigado, que aula de experiência do cliente. Obrigado pela visão. E eu vou tentar conectar justamente agora um pouco do que você falou e trazer um pouco da visão do que a gente entende, que é olhar para esse cenário que a gente tem de quanto é impactante ou não, o impacto positivo. Eu gostei muito da análise que você fez sobre impacto de se investir e a consequência de fazer um baixo investimento em Customer Experience. Quando a gente olha na linha do tempo, a gente vê essa transformação, ela aconteceu já outras vezes, quando a gente fala de disruptura, em que a inovação em determinado momento, seja lá em 1780, né, revolução a vapor, depois eletricidade, lá em 1870, quando a gente fala dos eletrônicos, tecnologia, a gente fala do digital lá em 2015 e a gente já fala em inteligência artificial, indústria 4.0, e a gente vê crises como que a gente está passando, fazendo essa aceleração ser realmente muito mais abrupta. A gente fala que é uma coisa muito mais violenta. Você não tem muito tempo, o tempo de reação é muito baixo. A gente tem que realmente fazer para deixar o cliente no centro de tudo isso. Por quê? Porque quando a gente fala em software, o mundo de software ele tem uma característica interessante. A gente fala da inteligência artificial. O mundo como um todo, hoje, ele é movido baseado em inteligência artificial. De um carro movido, guiado por inteligência artificial, algoritmos desenvolvendo vacinas, utilizando deep learning, machine learning, olhando dados históricos e prevendo o futuro, até efetivamente um aplicativo de comida que você vai pedir comida e baseado nas suas compras, nos seus interesses. Ou seja, tudo funciona baseado em inteligência artificial. Um aplicativo que entende que você pede um carro, que esse carro vai chegar em determinado momento, que você costuma pedir isso, esse seu perfil, esses sinais, eles são cada vez mais constantes e um volume absurdo de informações sendo produzidas pelas pessoas, nós indivíduos, também sendo produzidos por dispositivos, pelas empresas. Então, é um mundo conectado. É um mundo em que o software, sim, funciona em cima de inteligência artificial. E quando a gente vai falar de experiência do cliente, a gente fala de um ser humano, de uma pessoa que ela vai ser capacitada ou as suas experiências serão aumentadas baseado nesse volume de dados trabalhando a nosso próprio favor, ajudando a gente a ter uma experiência humana diferenciada. Pois bem, aqui alguns exemplos de uma pessoa que está lá no dia a dia, que eu já sei o perfil do Paulinho, que tem 30 anos de idade. Eu sei aqui que o Juan, ele trabalha na área de investimentos, a Júlia, que é publicitária e frequenta academia, o Carlos, que é um professor que está dando aula remotamente através de um dispositivo móvel e assim por diante. Só que cada um deles, o Juan, o Paulinho, o Carlos, a Júlia, querem experiências únicas, porque eles são pessoas diferentes
eles têm interesses diferentes. Portanto, se o mundo é movido à inteligência artificial, o software está por trás de tudo isso, capacitando as pessoas a terem experiências diferenciadas, a gente fala o quê? Da transformação digital acontecendo baseado nisso, permitindo o engajamento dos clientes que vão ter experiências diferentes, os funcionários, a gente esquece muito disso, a gente fala do cliente, mas quem está servindo o cliente? Se a experiência ela é oferecida para alguém que consome algo de uma empresa, alguém está fornecendo esse serviço. Portanto, o funcionário precisa fazer parte dessa transformação. Um cliente que ele é servido por alguém ou que tem a experiência a partir de um funcionário, ele tem que entender o seguinte, as empresas precisam otimizar as suas próprias operações. Eu estou sendo rápido o suficiente, eu estou sendo tecnológico o suficiente, os meus processos eles são ágeis, até o ponto de eu transformar completamente a minha linha de produção e oferecer novos produtos e serviços alinhados a essas novas demandas e cada vez mais rápido. Um cliente que dá uma opinião na rede social sobre o produto, o meu time de marketing analisando aquele feedback, trabalhando com a nossa esteira de desenho de produtos e fornecendo uma atualização, uma resposta rápida. Então, a gente fala que esse é o mundo realmente da transformação digital, porque isso não é um caminho de mão única. A gente fala que esse é um caminho de mão dupla. Ele é um feedback digital, em que as informações vêm de clientes, colaboradores, produtos e da própria operação das empresas. Isso vai para o mercado, mas retorna para a própria empresa. Então, se eu tenho lá a minha grande nuvem, o meu mundo da nuvem, onde eu tenho lá o software, inteligência artificial, dados, volumes absurdos, né? A gente fala que é enxurrada de dados. Só que se eu não estiver trabalhando com isso, eu não estou efetivamente provendo uma experiência diferenciada no canal correto, para o cliente correto. Portanto, quando eu olho esses N pontos interconectados, são milhões de pontos, dezenas de milhares de pontos interconectados, e que isso precisa fazer parte do que a gente chama que é uma borda inteligente. Essa borda inteligente coloca o cliente no centro de tudo e as informações desse cliente no centro de tudo, para que aí sim os meus canais de e-mail, os meus canais de redes sociais, as experiências de viagem, as experiências de um check-in no hotel, de uma compra no online ou no físico, elas possam ser experiências únicas e interligadas. Portanto, é importante sim ter uma nuvem que compreenda todas essas tecnologias. Quando a gente fala de aceleração de transformação, ela vem, não é de hoje. Só que esse ritmo ele é absurdo. E olha que interessante, pensar em serviços que a gente provê hoje. Há 10 anos atrás, a gente não seria capaz, por algumas limitações tecnológicas. Então, o avanço da tecnologia, ele permite que serviços sejam implementados de forma mais rápida. Em 2016, a gente falava que a capacidade computacional permitia que os algoritmos, as tecnologias, elas equivalessem à capacidade humana no termo de visão. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje um aplicativo de celular que consegue reconhecer documentos, consegue identificar padrões. Às vezes o teu próprio videogame, a sua experiência, ela é completamente diferente. A gente está falando de 2020, são 4 anos depois. Portanto, quando a gente acelera isso na linha do tempo, o reconhecimento de fala, de você ser capaz de pegar o seu dispositivo móvel e dar um comando, ou num dispositivo inteligente na sua casa, você pedindo comida usando a voz. A capacidade de reconhecimento de leitura, tradução, discurso, gente, são todas tecnologias que foram evoluindo. Só que a tecnologia por tecnologia não oferece a experiência. Aí é utilizar a tecnologia atrelada a um serviço que vai realmente prover uma diferença para os clientes. A história estava indo bem, as empresas buscando investimento em tecnologia, algumas mais rápidas, outras menos, até que a gente teve o Covid. E eu não vou me atentar especificamente ao Covid, mas eu vou transformar o Covid como uma oportunidade de reflexão. Uma crise, ela demonstra se você estava vacinado ou se os anticorpos estavam presentes na sua organização. Se efetivamente aquela crise ela veio no momento em que você estava preparado para a resposta, ou você entendeu que o seu organismo estava fraco, ele não estava preparado para isso. É uma questão de sobrevivência. Por quê? Se eu volto lá atrás, quando a Microsoft colocou uma visão, eu quero usar esse exemplo. Empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. Como é que eu consigo fazer mais? A própria Microsoft passou por essa transformação em pleno voo. Uma empresa tinha um modelo de negócios que precisou transformar completamente para o modelo 100% na nuvem.
focada em subscrição de serviços e não a venda de uma caixinha de software. Portanto, como é que a gente pode ajudar as empresas a terem trabalho remoto? Porque foi uma realidade. Algumas empresas estavam preparadas, outras não. Trabalhar remotamente também pressupõe segurança. A gente não está abrindo mão da segurança na hora de prover um serviço para o meu cliente. A pior coisa que pode acontecer é um serviço oferecido a um cliente que não é seguro e, portanto, dados confidenciais, dados podem ser roubados. E essa é uma consequência ruim das crises. Expõe também as fragilidades. Portanto, pensar em cenários de segurança para as empresas. As interações, elas são virtuais. As lives, a gente não tem mais shows, a gente tem as lives. Então, toda a cadeia de patrocínio deixou de ser patrocinar um evento ao vivo, passando a ser um patrocínio na live. As plataformas mudaram. Então, quem foi rápido para adaptar, conseguiu aproveitar muito mais esse momento para refletir sobre como adotar novas maneiras de se comunicar com seus clientes. Desenvolvimento de aplicações. Todo mundo hoje precisa ser um desenvolvedor. Precisa ser capaz de criar algum aplicativo, ter habilidades de desenvolvimento de aplicações. E mais do que reuniões, as reuniões, bate-papos, movendo para o mundo virtual. Então, eu dei só alguns exemplos de situações que efetivamente transformam as empresas. Então, eu vou falar de navegar agora, planejar o que tenho a seguir e moldar o futuro. Por quê? Pegando as estatísticas que o Guga trouxe, eu vou juntar com algumas outras informações. Lembrar de uma marca, comprar de uma marca está associado à experiência que você tem com ela. E se a marca ela não se atenta a prover uma experiência unificada, aquele cliente ele tende a abandonar. 81% dos compradores, né, eles querem que aquelas empresas conheçam a sua necessidade. E eles estão dispostos a abandonar essas empresas se essa experiência não for atendida. Frustração é terrível. A gente fala no cenário de omnicanalidade, que você quer falar pela empresa no aplicativo, no Messenger, no WhatsApp, quer falar pelo telefone, você quer falar, ser ouvido. Não necessariamente por uma pessoa, mas que a empresa ofereça canais para que a experiência seja positiva, seja no momento de compra, de reclamação, de dúvida, você tem que estar presente. Quando você tem um cliente frustrado, efetivamente, quase metade desses clientes eles tendem a sair da sua empresa, abandonar. Então, a fidelização ela deixa a partir do momento que a experiência não é boa. E as pessoas literalmente param. Dados da McKinsey que falam que efetivamente as pessoas vão parar de comprar os seus produtos se você não oferecer essa experiência diferenciada. Portanto, a gente tem que entender que a realidade mudou, é uma nova realidade, a realidade do home office, das crianças entrando nas nossas lives, das pessoas cozinhando enquanto estão fazendo uma reunião. Então, esse é o mundo remoto, das experiências remotas. A gente precisa se preparar para isso. Para compras sem contato, compras remotas, retirada no drive-thru de uma compra online, os eventos virtuais como esse que nós estamos fazendo, conectando com vocês de forma remota, o médico remotamente orientando uma cirurgia através de tecnologia, e isso é muito bonito ver. Aquela tecnologia desde a evolução do vapor, chegando numa tecnologia de realidade aumentada, capacidade computacional, transformada em ação. Isso é que é bonito, ver toda essa tecnologia virando ação. Por quê? Porque se a gente pegar desde abril, então, abril, maio, junho e julho, são 3 meses. Só que quando a gente olha relatórios do Gartner, quando a gente olha relatórios do mercado, a gente vê o seguinte, olha esses números interessantes. Número de ligações ou chamadas difíceis, que a gente chama dentro de um call center. Então, pesquisa da Harvard Business Review, a gente dobrou o número de reclamações, é óbvio. Então, você imagina você não podendo ir numa loja física para reclamar, o único canal sendo o canal eletrônico, um canal remoto, via telefone, via chat, WhatsApp, o que importa. Só que, assim, como é que as empresas estavam preparadas para receber esse aumento de chamados? Sendo que os seus operadores não estão mais no escritório, estão trabalhando de casa também. Lembra que Covid nivelou todo mundo passa pelo mesmo desafio. Não importa se você é o cliente ou se você é a empresa, todos passam pelo mesmo desafio. Ninguém está mais apertando a mão para fechar negócios. Os negócios estão sendo fechados online, através de uma ligação telefônica ou assinatura digital. Diante desse cenário, só 2% das empresas estavam preparadas. Isso é assustador. Quando a gente pensa que não eram todas as empresas que tinham um antídoto para isso. E a gente está passando por essa experiência ruim, a gente vai passar por ela, a gente está se adaptando. A famosa frase, o novo normal, ele está aí, já é a nova realidade. Como é que a gente está se preparando para o próximo momento? Então, alguns dados para a gente pensar. Portanto, naquela jornada que o Guga passou, eu vou transformar agora isso numa jornada exemplificando de descoberta, onde a gente fala de marketing, de awareness do seu produto,
conhecer uma marca ou produto, fazer a compra, utilização desse produto ou serviço ou ferramenta. Você vai perguntar para as pessoas, né? Você vai tirar dúvidas. Você quer que o atendimento seja eficiente naquele momento. Que o engajamento e a retenção aconteçam como parte dessa jornada. Portanto, a gente tem que pensar como é que eu consigo pegar os dados que o meu cliente forneceu naquela borda digital, naquela borda inteligente, coletando informações, processando, utilizando a inteligência artificial para entender o Marcondes, ele é um cliente diferente de outros clientes. Portanto, a jornada dele faz parte de milhões de outras jornadas completamente diferentes. Se nós não estivermos com a tecnologia certa, atendendo essas demandas, a gente praticamente vai entender que os clientes são iguais, eles não são. Eu tenho expectativas próprias, eu tenho os meus desejos e as minhas intenções. Portanto, as empresas que entenderem como eu compro, como eu busco informações, como eu tiro dúvidas, será que eu prefiro uma ligação ou eu prefiro uma interação via um formulário eletrônico, falando com um agente virtual de atendimento? Lembra que a tecnologia evoluiu de 2016 até agora absurdamente de reconhecimento de voz, reconhecimento de escrita? Por que não utilizar essa tecnologia para que o primeiro atendimento que você tenha seja um atendimento executado através de um bot eletrônico, um bot com realidade aumentada? Com inteligência artificial. A realidade aumentada, ela entra como uma experiência. Como eu, através de realidade aumentada, posso, dentro da minha casa, com um dispositivo móvel, verificar se uma cadeira ela vai ficar bem numa nova decoração, sem necessariamente eu ir até uma loja. Imagina as grandes lojas que nós temos em São Paulo, que fazem venda de móveis, decoração, podendo fazer uso de realidade aumentada para permitir uma experiência diferenciada para o Marcondes. Será que elas estão percebendo isso? Que o produto delas poderia estar num aplicativo de realidade aumentada e o cliente comprar simplesmente porque ele entendeu que aquele é o produto certo naquele momento? Eu tenho esse serviço inteligente? Pois bem, chegando nessa reta final dessa visão, conectando os dados que o Guga mostrou da experiência de cliente e o desenho que a gente precisa ter no Customer Experience, eu quero focar essa parte final para mostrar alguns indicadores que, se a gente não prestar atenção, a gente vai ter problemas. A gente projeta, e são dados de mercado, 88% de crescimento de automação e processos de inteligência artificial alocados para o canal de autoatendimento e serviço ao cliente. Significa que, se a gente não prover um serviço automatizado na velocidade que a gente espera, o volume de atendimentos que vão chegar para as centrais atuais, ele vai explodir. E a gente não vai ser capaz de dar conta disso. Então, vão ser mais reclamações na mídia social, e aí o seu NPS vai embora. Porque é um cliente reclamando para outro cliente numa proporção que você não controla quando chega na rede social. Só quase 7% das empresas têm uma jornada de Customer Experience conectada em todos os canais. A gente ainda tem muitos silos de tecnologia em que sistemas separados, o cliente está replicado em uma série de outros sistemas. Isso significa perda financeira. Portanto, se a gente fala de um atendimento ao cliente, esse atendimento precisa ser proativo. Eu preciso entender que o cliente ele está a ponto de explodir, de que ele já abriu 2 chamados nas últimas 24 horas na sua central de atendimento. Esse cara tem que subir para uma célula especialista, você tem que entender qual é o lote do produto, quando foi comprado, se já existe um histórico de problemas com aquele produto na sua central, se uma região está concentrando um número de chamados maior do que outros. Então, pensando numa jornada de atendimento inteligente, o cliente tem que ter um portal, ele tem que ser atendido imediatamente, seja por uma inteligência artificial, seja por um ser humano. Dali para frente, esse bot conduziu o atendimento, filtrou as necessidades, eventualmente já resolveu o problema do cliente. Mas, se for necessário, você entrega esse atendimento para uma pessoa. Atendimento ao vivo, via vídeo, em que, eventualmente, o seu atendente pede para o cliente, com o celular, abrir a câmera e mostrar o ambiente para resolver um problema, eventualmente numa máquina de lavar, numa televisão, ou observar o produto ao vivo. Essa assistência, através de inteligência artificial, vai conduzindo os passos e, no final, você vai fazer uma pesquisa de atendimento. Gente, olhando isso, não é complexo. A vantagem é que a inteligência artificial, que eu falei no começo, vai tornar cada passo dessa jornada de atendimento uma experiência diferenciada para o seu cliente. Portanto, software, inteligência artificial, conectado com as pessoas, com os empregados, numa jornada única que vai dar uma experiência completamente diferente para os seus clientes. Tá bom? Eu queria conectar agora a visão do Guga com essa visão nossa
de como transformar o software a serviço das pessoas e dos atendimentos, como é que a gente enxerga isso na prática. Então, nesse momento, eu passo a apresentação para o Gabriel, que vai mostrar para a gente como que essas coisas funcionam efetivamente na prática. Gabriel, quero passar aqui o tempo para você. Muito obrigado, Marcondes, pela aula. Foi incrível toda essa visão que você deu sobre a questão de Customer Experience, juntamente até com o Guga. Muita informação bacana e acho que a gente vai conseguir levar mensagem para o pessoal que está hoje dentro de todo esse overview que foi passado e o que a gente vai apresentar aqui. Comigo está o Ronald. Quer se apresentar, Ronald? Claro. Bom, pessoal, acho que vocês já me conhecem, né? Eu me apresentei no começo do nosso evento aqui. Eu sou Offering Lead de Business Application para a KPMG. E o que a gente vai mostrar agora é basicamente assim, fazer um wrap-up de todos esses conceitos e todas essas estratégias que tanto o Google e o Marcondes apresentaram. A gente vai materializar isso, de alguma maneira, mostrando uma jornada de um consumidor digital com diversos touchpoints, mostrando, primeiro, diversas personas participando dessa jornada. Então, eu terei vários perfis, a gente vai abordar vários perfis, não só do cliente, mas todas as pessoas que ele interage, e também os diversos canais, as diversas estratégias, os diversos momentos dentro de uma negociação. Então, quando a gente fala de Business Application, quando a gente começa essa jornada, a gente já começa apresentando aí quem é a nossa primeira persona. Então, Gabriel, pode passar para o próximo slide. Vamos apresentar a Beatriz, que é a nossa gerente de marketing, né? Então, qual que é a responsabilidade da Beatriz, basicamente? Ela analisa uma visão 360 dos clientes, ela consegue gerar segmentações, ela precisa de ferramentas para tomar essas decisões. Como ela faz isso, né? Então, vamos começar primeiro com os 2 primeiros pontos da jornada da Beatriz. Pode passar os primeiros pontos. Basicamente, o que ela faz? Analisa, primeiro, a visão 360 dos clientes, ou seja, obtendo informações sobre diversas bases, diversos elementos desses clientes, e, naturalmente, gera insights para isso, para criar campanhas e abordar esses clientes. Como a gente faz isso? Então, vamos mostrar o Customer Insights, Gabriel? Legal. Pronto. Maravilha. Beleza. Pessoal, não sei se vocês estão enxergando, conforme a gente for apresentando e o Gabriel vai pilotando aí, a gente vai dando alguns zooms até para facilitar um pouco a interação. Mas basicamente o que a gente tem aqui? Pode ver que a gente tem uma série de perfis já configurados, né? Então a gente tem clientes com risco de cancelamento, clientes com interesse em equipamentos, nós temos clientes com gastos acima de R$10 mil. Então, ou seja, o que são essas segmentações? São, primeiro, é o conjunto de uma série de informações que você pode consumir de diversas bases de dados e você começa a segmentar por perfil, por experiência, ou seja, é exatamente o que o Guga disse, são os dados consolidados de diversas fontes, de diversas origens, que você pode trabalhar esses dados e gerar tipos de segmentos, gerar tipos de abordagem, tipo de perfis de clientes. Só para vocês terem uma ideia, Gabriel, mostra ali do lado esquerdo no menu, no Data, só para mostrar para a nossa audiência, as bases de dados que a gente tem disponíveis ali. Isso, exatamente, os data sources. Então, ou seja, quando eu falo em qualquer base de dados, pessoal, é qualquer base de dados mesmo. A gente está falando aqui de um ecossistema Microsoft, de plataformas Microsoft, mas a gente tem aqui uma série de bases de dados que eu consigo obter para unificar essas informações e trabalhar elas da melhor forma. Então, por exemplo, eu tenho ali, posso consumir dados de Data Lake, eu posso consumir dados de outros sistemas legados, de outras plataformas de CRM, por exemplo. Então, ou seja, eu nunca fico desamparado em relação aos dados. Eu ainda posso agregar dados públicos que eu posso consumir dessas informações e unificar elas ali nas minhas segmentações. Pode voltar lá nas segmentações, por favor, Gabriel. E aí, quando eu falo de segmentações, lá no home mesmo, onde a gente estava mostrando os quadradinhos com a quantidade com o público de cada segmentação. Maravilha. Então, ou seja, ainda nesse painel, o que a gente consegue ver aqui na parte de baixo? É toda a parte de enriquecimento ali, naqueles gráficos. Então, ou seja, eu tenho ali os potenciais interesses, as potenciais marcas, e eu consigo cruzar essas informações através dos cookies
que os nossos clientes, ou na verdade que os nossos leads vão deixando através das navegações que eles vão realizando e nessas bases de dados vão sendo atualizadas. Então eu consigo elencar, por exemplo, quais são as marcas de preferência, ou pelo menos quais são os produtos de preferência dentro do meu portfólio de produtos, quais são os serviços que eu posso ofertar e quais geram mais interesse para cada tipo de segmentação. E aí tem até um gráfico, Gabriel, se você quiser explorar, que a gente mostra aquela fotografia de qual foi o comportamento nos últimos 30 dias ou no último mês, a gente pode explorar mais esse tema. Legal. Acho que aqui é legal até ressaltar, Ronald, sobre o que você estava falando, né, ainda na base do Customer Insights, que ele é um CDP, né, pessoal? Então, devido a ser um CDP, ele é uma plataforma que ele vai reunir vários dados de diversas fontes de dados, né? Um RP, um CRM ou um banco de dados relacional ou dados não estruturados, né? Para você poder gerar essa visão 360 que depois vamos ver no final. Mas eu acho que o mais interessante aqui que o Ronald estava também passando é a questão da segmentação, né? Como que eu consigo pegar meu público-alvo dentro dessa base, né? Dentro desse data lake que eu posso gerar e conseguir fazer ações em cima dele. E aqui a gente tem um exemplo bem legal, né? Conseguimos ver clientes com um risco de cancelamento, então eu consigo ter a visão já dos membros que estão nessa lista, né? E como que está essa evolução aí dentro de 30 dias. Então, eu também tenho esse dado em tempo real, né? O que está acontecendo com o meu cliente? E depois a gente vai ver também como chegar até ele, né? Exato. E aí, voltando, Gabriel, abre um dado de um cliente lá na versão de Customer, a gente tem a gente consegue gerar pontuações e através de inteligência artificial conseguir mapear perfis de interesse, de comportamento desses clientes. Então, ou seja, isso tudo dentro dessa plataforma Customer Insights, né? Então, ou seja, eu consigo não só unificar todas as minhas bases de dados, transformá-las em dados estruturados e ainda gerar esses perfis de cadastro dos meus possíveis clientes, né? Dos meus produtos, dos meus leads. Então, olha só a quantidade de informações que eu tenho. Primeiro, assim, na coluna do lado esquerdo, eu tenho o consolidado das informações, né? Dados cadastrais, o nome, endereço, dados que são relevantes para cada indústria. Naturalmente, isso tudo, pessoal, é customizado, né? A gente pode personalizar isso, não digo nem customizar, mas a gente consegue personalizar isso de acordo com a sua linha de negócio, de acordo com as suas respectivas indústrias. Então, se eu vou trazer e vou trabalhar as informações que de fato fazem sentido para o meu negócio. Além disso, nessa coluna do meio, eu tenho aqui nessa parte de baixo todas as interações que foram realizadas com esse cliente. Então, ou seja, quais foram os cliques que ele eventualmente deu no meu site, quais foram os produtos que ele navegou, quais foram as newsletters, quais foram as campanhas que ele participou, e aí mais em modelo de timeline, né? Então eu consigo filtrar todas elas ali em cima. E ainda não isso, ali onde o Gabriel está fazendo esses filtros, a gente tem o consolidado, né? Que ali eu mostro, por exemplo, no total, quantas campanhas o meu cliente foi impactado, quantos tickets esse cliente já abriu, se eventualmente ele já é um cliente, se ele não é um cliente, se ele é um lead. Então, tenho aqui todos esses aspectos que eu consigo mapear. Além de, naturalmente, ali eu trouxe um gráfico específico para esse cliente sobre o potencial interesse dele em marcas e em produtos ali nesses gráficos que eu tenho do lado direito. Além disso, além da pontuação, é isso que eu ia falar, para você explorar um pouco dessa pontuação, Gabriel. Maravilha. Uhum. Aqui, pessoal, tem alguns dados bem interessantes, né? Até atrelando aí que o Ronald colocou para nós. Primeiro, a questão aqui do potencial interesse e também de marcas. Aqui a gente pode falar que foi enriquecido pelo Microsoft Graph. Então, o que quer dizer isso? O Microsoft Graph já tem uma base já totalmente preparada, né? Com diversas contas e contatos, mapeando dados demográficos, dados comportamentais, informações relacionadas a gênero, idade, etc. Então, ele já mapeou um perfil, né, dentro de geolocalizações, né, Brasil, Estados Unidos e etc. E aí, com isso, quando eu trago todas essas bases para dentro dessa plataforma, então, os dados do RP, os dados do CRM, enfim, como eu estava falando anteriormente, quando eu gero essa visão 360,
eu posso enriquecer esses dados, né, com a parte do Microsoft Graph. Então, aqui ele está me dando tendências, tá, pessoal? Então, ele está me dando um potencial interesse que ele pode ter. Então, a gente consegue ver que ele tem um potencial interesse em banking, né? Então, informações de banco. Ele me dá uma taxa de afinidade. Ele também está me dando potenciais marcas. Então, tudo isso ele vai me ajudar na inteligência do que eu vou ofertar para esse cliente. Então, poxa, ele tem mais propensão para banking e também para tal marca. Então, o que eu posso fazer para poder prover mais informações e também vendendo novos produtos ou serviços para ele, voltado a esse tipo de informação que a gente mapeou, né? Então é muito interessante. E abaixo temos toda a parte de cálculo, de measures, né? Então, que a gente fala. Então, aqui, pessoal, tem algumas informações bem interessantes que vale a pena ser ressaltado. Aqui a gente tem aqui um churn, que ele está sendo já mensurado por Machine Learning. Então, essa plataforma, ele já tem um Machine Learning embutido, tá? Então, eu consigo pegar a minha base e fazer cálculos em cima dela. Então, eu tenho uma chance de cancelamento. E como ver essa chance de cancelamento? Baseado em todo o histórico dele. A gente consegue ver que ele tem aqui já 5 tickets em aberto, por exemplo. Ele só participou de 2 campanhas. Então, tudo isso é fundamental para saber o comportamento do Sun, por exemplo, né? Poxa, ele não está sendo tão recompensado em pontos em campanha versus o ticket que ele tem. Ele é uma pessoa que fez bastante compra. Olha o quanto que ele já gastou aqui e olha o ticket médio dele também. Então, isso aqui, esse cálculo, ele é feito e pode ser sempre mudado mensalmente pelo aprendizado de máquina. E, além disso, atrelado, ele pode me dar recomendações de produto também. Então, ele pode recomendar um produto para que eu possa vender ou fazer uma base ou uma segmentação para impactar ele. Exato, perfeito. Eu queria voltar lá na nossa apresentação, Gabriel, para a gente evoluir um pouco na jornada da Beatriz, até para a gente partir para os próximos passos e contextualizar um pouco o nosso público. Então, o que ela tem ali como próximos passos? Né? Ela pode realizar a segmentação baseada em todos esses insights que a gente viu, né? Então, tem mais um passo aí que a gente consegue evoluir diante desses dados que a gente consegue obter, né, através do Customer Insights. Depois a gente consegue criar uma regra de relacionamento ou uma régua de marketing para que a gente faça abordagens personalizadas, ou seja, a gente sai daquele contexto de campanhas muito genéricas para impactar 1 bilhão de pessoas e que o retorno, naturalmente, ele não é efetivo. E aí você naturalmente deixa de ter campanhas genéricas para ter campanhas mais personalizadas. Então você cria, inclusive, um mapeamento ali, tratativas de exceção para cada comportamento que esse cliente pode ter, ao passo que ele seja impactado por essas campanhas. E aí a gente consegue efetuar alguns disparos, né? Impactar esse cliente de algumas maneiras. A gente vai usar como exemplo aqui, por exemplo, o envio de e-mails. Mas esses pushes, eles podem ser, por exemplo, push notification, pode ser um SMS, ou seja, a gente pode impactar eles, os nossos clientes ou a nossa base de leads de diversas maneiras. Quando a gente volta lá para o nosso Dynamics, ou para o nosso Customer Insights, isso, maravilha. Então, ou seja, o que eu quero apresentar aqui para vocês? Isso aqui, por exemplo, é uma campanha de marketing, onde eu consigo criar elementos dessa campanha para tomada de decisão e exceções também. Então, ou seja, eu selecionei uma segmentação no Customer Insights, apliquei essa campanha, falei, roda essa campanha baseada nessa segmentação. Por exemplo, os clientes que com maior possibilidade de fechamento, ou pelo menos que mais se interessaram em produtos que estão em promoção. Eu posso cruzar diversos tipos de informações para estabelecer essas campanhas. E pode ver que ele tem uma ramificação ali a partir do terceiro quadradinho. Por exemplo, são as tomadas de decisões que você consegue configurar na campanha. Além disso, você consegue estabelecer um time para a campanha ser disparada. Então, sei lá, por qualquer motivo você mapeou através do Customer Insights que os seus clientes eles costumam abrir e-mails a partir das 9 horas da noite. Então, ou seja, para você enviar um e-mail de campanha meio-dia até as 9 da noite, já entrou um monte de e-mail, seu e-mail pode se tornar irrelevante. Então, você pode programar ali do lado direito, eu tenho todo um calendário, consigo criar uma programação de quando essa campanha será disparada e ainda, ao passo que esses passos vão sendo contemplados nessa jornada, eu posso tomando decisão de, por exemplo, se eu envio um e-mail em 2 dias, por exemplo, se o meu cliente não abriu, eu envio mais um e-mail, ou, por exemplo, envio um push notification encaminhando ele para o e-mail, ou, por exemplo, se ele não abrir nenhum dos dois, eu cancelo e tiro ele, porque de fato ele já ele deixa de ser um cliente interessante, não posso ficar também canibalizando esse cliente com diversos e-mails e push notifications. Então, ou seja, a gente consegue configurar isso nesse artefato de campanha. Para simular, Gabriel, quer adicionar algum ponto aqui sobre a campanha?
Não, tá perfeito, acho que é isso mesmo, né? Eu ter toda essa abordagem aí de eu conseguir schedular o envio de e-mail automático, né? Isso é uma Isso. inteligência artificial que faz por trás, então ele está baseando só nessa jornada, mas em N jornadas, onde ele reconhece o perfil do meu público. Então ele sabe, olha, o meu público-alvo aqui, ele tem mais propensão para abrir à meia-noite de uma terça-feira. Então é um horário que as pessoas que estão sendo impactadas, elas estão entrando mais nesse horário para abrir. Então, por que eu não mando esse horário exatamente para eu conseguir fazer um impacto mais bacana e também conseguir poupar custos, conseguir também ter uma rentabilidade maior em cima da minha campanha e até quando ele gerar aqui nesse gatilho, como o Ronald falou anteriormente, eu conseguir ter mais chances de ter esse caminho feliz. Porque aqui eu tenho um caminho feliz e um caminho triste, né? O caminho feliz é a pessoa entra no site e eu gero um cliente potencial onde eu posso ter uma equipe para entrar em contato com ele, fazer uma ligação, Perfeito. mandar um e-mail. Ou o caminho triste é que ele pode ir para uma lista e eu depois vejo o que eu faço com ele, né? Então é Perfeito. basicamente isso. Bom, falando isso, então vamos apresentar o nosso cliente, né? Lá na nossa apresentação, a gente também tem um personagem que é o nosso cliente, que é o Sam, né? Então, pensando, vocês conheceram já a Beatriz, que é a nossa gerente de marketing da nossa empresa Contoso. Então, Contoso é uma empresa de produtos eletrônicos e industriais, e o Sam é o nosso primeiro cliente, é o cliente que a gente vai utilizar para fazer a jornada do cliente, como ele é impactado por essas campanhas, etc. Então, a gente vai usar este cenário para apresentar o Sam. Neste ponto, vamos mostrar um pouco da jornada do Sam, Gabriel? Maravilha. Então, beleza. Coloca os 3 primeiros pontos, por exemplo. Então, o Sam, ele tem interesse em adquirir equipamentos. Naturalmente, isso foi mapeado de acordo com os insights que o Customer Insights gerou para a gente, obviamente baseado nas navegações, nos cliques e nos interesses do Sam. Ele é impactado por um e-mail daquela campanha que a gente apresentou para vocês, e ele vai acessar um site, né, o site do fabricante, para que ele consiga ter algum atendimento ou ter mais informações, porque ele foi impactado por uma promoção, certo? Então, a gente volta lá para a nossa experiência, para a nossa aplicação. Maravilha. E aqui Sam a gente... recebendo um e-mail. Exato, isso, perfeito. Dá um contexto sobre esse e-mail, Gabriel, que Legal. como a gente consegue montar. Maravilha. E nesse caso, né, esse e-mail ele é totalmente feito, né, naquela ferramenta de marketing também. Então ele tem toda aquela visão de personalização que você com clique e arrasta monta os e-mails, né? Então ele já tem embutido na ferramenta. E ele recebeu esse e-mail. Então você consegue ver aqui que eu já tenho, devido ao perfil mapeado dele, produtos que possam estar relacionados ao próprio SAM que ele tem interesse, né? Isso já pensando desde o contexto lá do Customer Insights. E aqui ele já tem uma oferta aqui, né, de comprar e ganhar até 50% de desconto, né? E ele poderia clicar, porque ele tem interesse, né? A gente viu que o Sandro ele quer comprar alguns equipamentos, então por que não ele entrar e conhecer um pouco mais, né, do que estão oferecendo? Perfeito. E aí, nesse ponto, ele é encaminhado para o nosso portal, né, para o portal da nossa empresa. E aí eu quero trazer um contexto de personalização desse portal que é muito interessante para qualquer tipo de indústria. Então, por exemplo, imaginando que você tenha aí uma diversidade de produtos muito grande. Então, imagina que você tenha lá por exemplo, um grandes marketplaces que vende produtos de corrida, de alpinismo, produtos de esportes no geral, mas com muita segmentação. Toda vez que este meu cliente, a partir do momento que ele está segmentado, que eu entendi quais são os produtos de interesse dele, eu consigo trabalhar o perfil do meu site para ele se adequar ao maior interesse do meu cliente. Então, se o meu cliente ele tem muito interesse, por exemplo, em equipamentos de corrida, ou nesse caso aqui, o Sam, que já estava procurando produtos industriais, quando ele acessa o site, ele já vê um banner dos produtos que eventualmente ele foi impactado. Então, ou seja, isso é uma forma de personalização onde eu entendo e forneço uma experiência muito mais empática para o meu cliente, baseado em todos os cliques, em todas as experiências que ele forneceu, ou seja, dados, experiência e resultado baseado em insights. Então, esse basicamente é o principal modelo aqui. Quando o Sam está navegando, e aí aparece um bot que pode ajudá-lo no atendimento. O que esse bot pode fazer, pessoal? Vou tentar assim, ser bem breve, porque a quantidade de recursos é muito grande. Então, ou seja, eu posso implementar um bot que ele seja proativo, ao passo que eu esteja navegando no site, relativamente perdido, clicando em 2, 3 elementos que não me levem a lugar algum ou que não me direcionem para um carrinho. O bot pode aparecer e falar assim, você precisa de alguma ajuda? Né? Você tá perdido. Como ele clicou a partir de um cookie, eu já posso até personalizar isso chamando ele pelo nome. Então eu consigo tratá-lo diretamente
pelo nome. E a linguagem do bot é totalmente customizada. Eu posso ter linguagens mais coloquiais para se aperfeiçoar melhor ao perfil do meu cliente, ou eu posso naturalmente deixar linguagens mais formais, dependendo de produtos e tipos de serviço que eu presto para aquele meu cliente. Então, nessa comunicação, a gente colocou um bot aqui, o Sam pediu ajuda para o bot, e ele está conversando. Então, ou seja, Gabriel, mostra um pouco do bot, da conversa, e até a gente conseguir levar esse cliente para um nível mais, quando você esquenta um lead, por exemplo. Perfeito, Ronald. É muito bem pontuado, né? Então, aqui estou conversando já com o bot, eu já falei sobre o que eu tenho interesse, né? E aí, a primeira pergunta é como que ele gostaria, né, que o meu nome exatamente, né, para ele poder me chamar, né? Então, aqui vocês conseguem já perceber que o que eu vou determinando de informação, ele já vai capturando e já me respondendo de uma forma dinâmica. Então, ele já falou meu nome e aí ele perguntou sobre qual produto você teria interesse. E aí é que entra o bot, tá? Esse bot que é da Microsoft, no caso, e o que ele tem que pode auxiliar mais ainda nessa otimização de tratamento aí com o cliente. Eu vou falar com ele normalmente, então como se fosse uma conversa com uma pessoa, né? Ele tem o reconhecimento da linguagem natural. Então, ele pega a informação que tem aqui, eu falei aqui, eu tenho interesse no kit de equipamentos, manutenções XR1000, que é esse equipamento que a gente viu aqui, que está sendo impactado desde o e-mail e desde também do Customer Insight, né? Então, isso está sendo levado para o SAN até neste momento, né? E quando ele fala exatamente essa informação, ele consegue captar sobre qual item ele está falando, né? E ele já me dá duas opções, né? Se eu quero falar com um representante comercial ou se eu serei encaminhado para um carrinho de compras. Então, ele deixa na minha mão como eu quero ser atendido. Eu personalizo meu atendimento. Será que é melhor falar com uma pessoa, porque eu tenho dúvidas técnicas sobre o equipamento, se eu quero entender um pouco mais do catálogo de serviço, pensando que eu estou comprando para uma empresa e não um produto só para mim, ou eu quero ir direto no meu carrinho e me virar? Então, ele me deixa isso aberto. E aí eu vou falar que eu quero falar com o representante, né? Essa que é a ideia, porque eu quero ter esse contato, eu quero entender um pouco mais do que está acontecendo, né? Independente do momento do processo, o representante pode entrar mesmo depois do carrinho de vendas ou afins, tá? E aqui ele já pega, ele como o próprio Ronald falou, né, do rastreamento de cookie, ele já entende quem sou eu já existo na base porque já fui impactado por uma campanha, então aqui ele sabe que eu tenho um e-mail, né? Então ele sabe qual que é o meu e-mail e pergunta: você gostaria que eu enviasse neste e-mail aqui ou que enviasse um outro, né? Se eu tenho um outro ponto de contato. E isso eu vou falar que vai ser este mesmo, né? Este e-mail mesmo. Por quê? Eu já tenho cadastrado, não faz sentido eu colocar outro. Mas se eu precisasse, né, eu poderia fazer também. E aí ele já fala muito obrigado, em instantes alguém entra lá em contato. E aí a gente já faz o primeiro caminho aí com o bot, né? O primeiro contato a gente já faz de uma forma, né, totalmente automática, sem interação humana. Exato. E aí, vamos voltar para aquela jornada lá, Gabriel, para a gente mostrar os próximos touchpoints, porque tem mais um personagem aí, tem mais uma persona para a gente adicionar na nossa conversa, que é o Eric. Ele é o representante de vendas da nossa empresa, e o bot, como fez aquele primeiro atendimento com o Sam, já gerou um e-mail, já gerou um tipo de comunicação e encaminhou para a solução do CRM que o Eric gerencia, que o Eric trabalha. Diante disso, a gente adiciona aí mais alguns pontos na jornada, né? Vamos colocar o Eric na jornada do Sam. E a gente pode falar que ele vai realizar algumas interações com o lead, ele vai ter mais informações preditivas, ou seja, quando essa comunicação chega lá na solução que o Sam está utilizando, né? Na plataforma de CRM dele, no Dynamics dele, ele também já consome todas as informações que o Customer Insight gerou para ele, para poder fazer a qualificação do lead. E aí o que a gente faz? Vamos mostrar lá como fica o cadastro dele já na plataforma, Gabriel? Legal. Quer mostrar o e-mail? Vamos direto para a plataforma? Vamos direto, pode ser direto, Não, mas perfeito. De qualquer forma, ele até pontuando aqui o que o Ronald falou, aqui ele sempre está recebendo contatos, né? Então, ele, depois de ter falado com o bot logo em instantes, né? A gente consegue ver aqui, ó, coisa de 2 minutos atrás, ele já recebeu um e-mail, né? Então, olá, Sam, tudo bem? Muito obrigado pelo seu interesse, logo entraremos em contato. Então, ele sempre está dando um respaldo aí para o cliente, para que ele não se sinta sem respaldo sobre o que está acontecendo. Exato. E aí o próprio Sam vai construindo, na verdade a solução vai construindo a experiência de todos esses touchpoints que o Sam vai entrando em contato com a Contoso. Então, ou seja, quando a gente vai para a nossa plataforma, o Eric recebe sempre uma lista de prospects
que estão sendo trabalhados, né? Naturalmente, isso a gente está focando aqui em uma experiência específica de um cliente, mas você imagina isso em larga escala, né? Esses representantes eles devem receber listas de leads, lista de prospects gigantescas, e eles têm que trabalhar. Como é que eu trabalho isso? Devido à quantidade. Qual que é a minha escolha? Isso não pode ser por simples inferência. Como eu tomo essas decisões? Então, basicamente assim, ó, selecionando esse cliente que a gente optou, quais informações eu tenho, quais elementos preditivos eu consigo herdar lá do Customer Insights. Primeiro, esse é o cadastro do SAM dentro da minha plataforma de CRM. Como vocês podem ver ali em cima, eu tenho toda uma jornada para qualificar, desenvolver, propor ali que eu consigo mapear em que momento da jornada, em que momento da minha jornada dentro do meu back-office o SAM está. Além disso, eu trouxe todas aquelas informações que estavam no Customer Insights, que estão ali naquela coluna à direita, certo? À esquerda, desculpa, que ele mostra todos os dados pessoais do cliente. E além disso, eu tenho várias recomendações e vários insights. Mas tem um ponto muito interessante que aqui à direita eu tenho uma integração com o LinkedIn, onde eu consigo cruzar as informações de quais são os contatos, qual é a rede de relacionamento do SAM dentro do LinkedIn. Faz sentido para esse tipo de negócio? Não necessariamente, mas é interessante você conseguir essa integração até para você entender quais são os clientes que o SAM se relaciona, qual é a rede de contato profissional do SAM, até para facilitar o seu tipo de abordagem. Isso para alguns negócios faz muito sentido, você entender, por exemplo, para uma rede de health, você entender ali quais são os médicos que aquele médico se relaciona, quais são os hospitais que ele segue dentro do LinkedIn, então você consegue ter essas referências. O mesmo acontece, por exemplo, para compradores, que é o caso do SAM. E ali na coluna do meio eu tenho todas as interações que foram feitas com ele. Várias interações, todos os e-mails que ele recebeu, todas as ações que ele teve com o meu bot. E eu tenho uma pontuação, por exemplo, ali embaixo, que ela vem do Customer Insights, que ela começa a trabalhar, por exemplo, qual é a chance de conversão desse lead, quais são os potenciais elementos que eu consigo considerar para converter esse lead em contato e começar a trabalhar em uma oportunidade. Quando eu falo em converter, para a estratégia de CRM, basicamente, a gente tem as bases separadas de prospects e de clientes, justamente para você ter abordagens diferenciadas para esses caras. Porque um cliente, naturalmente, ele já comprou alguma coisa sua, você não precisa mais converter, ele já está na sua base de clientes e você consegue trabalhar, por exemplo, ações de NBA, NBO, cross-sell, upsell. Para prospect, você quer enriquecer a sua base, ou seja, você quer converter, aumentar a sua penetração no mercado, né? Gabriel, quer adicionar algum ponto aqui dessa parte de pontuação? Claro. Acho que aqui tem uma visão bem interessante, porque quando você está trabalhando com a sua base de leads, né, você precisa ser o mais assertivo possível, né? Então, realmente pegar o lead mais quente para poder torná-lo em uma oportunidade e continuar esse processo comercial, né? Tornar isso em uma venda. Então, essa pontuação preditiva, pessoal, já é embutida totalmente na ferramenta, tá? Ele é relacionado ao machine learning também, então a gente sempre está vendo aí o machine learning e a inteligência artificial nos apoiando no nosso processo. Então, com isso, eu vejo já uma pontuação sobre esse cliente, mas baseado no quê? Onde que eu cheguei nesses 99, né? E aí eu consigo ver as principais razões, né? Então, eu consigo ver porque ele veio de uma campanha, lembra daquela campanha lá que a gente disparou? Então, a gente já sabe que ele veio daquela campanha, e isso é uma das principais razões. Então, é muito importante isso, porque ele me traz todo o momento da onde que ele veio. Eu posso ter outras informações aqui, por exemplo, que ele é um cliente potencial relativamente novo, em questões de tempo na base, também a região dele, e tudo isso, pessoal, que ele mapeou aqui, é baseado em todo um perfil já montado da minha base de clientes potenciais. Então, outros clientes potenciais que estavam nesse mesmo tipo de parâmetros, né, de régua, eles foram qualificados. Então, isso já foi um aprendizado que ele fez e já levou para o próprio SAM. Mostra aquela parte de Relationship Analytics ali em cima, Gabriel. Legal. Uhum. Isso, boa. Pode explorar aí um pouco desse dashboard. Maravilha. Aqui, pessoal, novamente, né, então, todo momento, né, a inteligência artificial nos apoiando, aqui eu consigo ter uma ideia de como está a interação da empresa, principalmente dos comerciais, com o SAM. Então, aqui, o que acontece, pessoal? Eu tenho todas as interações nossa e dele também, né? Dele ou deles, né? Se ele representar um grupo. E aí, temos trocas de e-mails, reuniões, telefonemas.
Então aqui eu consigo ver uma comparação, né, de quem está mais puxando o quê. Se eu estou mais mandando e-mail ou se é o Sam. Por que isso, pessoal? Para já ter uma ideia de como está sendo a minha interação. Se eu estou fazendo uma interação muito forte e está sendo ruim, porque isso aqui poderia estar mais baixo, ou não está equalizada e está no mesmo momento. Aqui eu consigo ver também o tempo gasto que eu tive com o Sam. Então aqui eu já pego uma métrica muito importante. Quanto tempo levo para poder qualificar ou perder o meu cliente? Na base do quê? E aqui eu já tenho 13 horas e 14 no caso deles. Então essa informação é muito importante para depois eu ter uma média geral de qualificação de tempo para chegar nessa pessoa. Quanto tempo um representante pode levar para fazer isso, né? E também eu tenho outras informações a mais, né? Eu tenho taxa de resposta, então eu tenho uma ideia se o Sam demora muito para responder ou não, ou se ele nem responde, porque aí eu posso tentar ver uma outra forma de comunicação com ele, que seja mais efetiva, né? Eu consigo ver as pessoas mais contatadas da minha base que esteja relacionada ao Sam. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque eu crio uma sub-rede dentro do meu próprio Dynamics 365. Aqui são outros leads ou outros contatos que estavam em cópias de e-mail, estavam em reuniões ou em ligações que participaram junto com o Sam. Pode ser de outras empresas ou até da mesma empresa. Então, aqui eu crio sub-redes porque o Sam, querendo ou não, de alguma maneira, ele está relacionado com essas 3 pessoas. Então, eu posso ter alguma forma de chegar nele. E também eu tenho toda uma visão 360 aqui das minhas atividades de relacionamento. O que quer dizer isso? Eu vejo por dia como está a minha interação com ele, quantos relacionamentos, quantas reuniões eu fiz ou recebi, e-mails enviados ou recebidos, isso baseado em dias. Então eu consigo ver os picos também de trabalho em cima da vida do Sam como um lead. Exato. Vamos voltar lá para a nossa jornada, para a gente continuar essa parte de qualificação do lead, porque o que acontece agora, pessoal? A gente vai qualificar o lead, a gente dotou o Eric de todas as informações que ele precisa para tomar uma boa decisão, né, para que ele consiga qualificar esse lead, e a gente entra num processo comercial de fato, que é quando a gente qualifica esse lead, herda todas essas informações, começa a trabalhar já com oportunidades. Legal? Evolui mais alguns pontos aí, isso, maravilha, o processo comercial, depois a gente vai trabalhar, mostrar uma parte colaborativa, que isso vai gerar muita referência para todos vocês aqui da nossa audiência, e naturalmente ganhar a oportunidade, porque a gente não está aqui para perder a oportunidade, né, pessoal? Exatamente. Então vamos voltar lá. Quando a gente volta para a nossa solução, ou seja, quando a gente tem já a visão da oportunidade, o que vocês podem perceber? Primeiro ali, a pontuação já mudou, porque eu já estou qualificando, eu já estou enxergando o Sam com um viés mais comercial, né? Eu já tenho uma equipe, a equipe do Eric trabalhando nesse desenvolvimento dessa oportunidade, porque são vendas mais técnicas, e aí estourando um pouco para todos os mercados. Existem vendas mais técnicas, existe a necessidade de uma equipe de vendas apoiando, por exemplo, o coordenador de vendas, para vendas muito específicas ou para serviços muito personalizados. E aí, em algum ponto, eu vou tocar no tema que o Marcondes mencionou, que é o Digital Feedback Loop, que são os 4 pilares da transformação digital. A gente já passou por 2 deles. E vocês podem perceber também que na jornada ali em cima do Sam, ele já evoluiu entre qualificar, desenvolver, eu estou ali na parte de proposição, onde eu tenho ali uma série de elementos, eu continuo tendo uma série de elementos de interação, e eu tenho ainda as recomendações para o meu vendedor, onde eu consigo mapear, por exemplo, eu tenho aqui aquele e-mail onde, por exemplo, o Sam comentou qual era o produto que ele estava interessado, Gabriel, para conseguir drive um pouco mais? Então, até fazendo uma relação aí com o que o Ronald disse, aqui eu tenho um assistente que ele sempre vai me acompanhar, tá? Exato. Ele me acompanha desde o cliente potencial até aqui. E também tem uma visão geral aqui, né, das minhas atividades, né? Esse assistente, a ideia é ele sempre estar te introduzindo ações que você precisa fazer no dia. Então, quando eu bato o olho, eu já consigo ver todos os meus telefonemas que estão previstos para hoje, todas as tarefas, e daqui eu posso já executar algumas ações, né? Desde fechar um telefonema, ou fazer esse telefonema, ou fechar a tarefa que é necessário. Isso, numa amplitude, ele vai e afunila até o cadastro que eu estou, né? Então, eu vi uma visão geral, agora estou numa visão dessa oportunidade, poderia ser também do Sam, aonde aqui eu tenho algumas informações super importantes, né? Primeiro, eu sei que eu tenho uma reunião presencial para executar em cima dessa oportunidade com o Sam para poder trabalhar em cima disso. Eu tive um telefonema, eu tenho também aqui uma tarefa prevista para hoje para enviar uma proposta técnica, porque está sendo feita toda uma interação, mas também eu passei despercebido por um ponto, né, sem querer, em trocas de e-mail, que ele demonstrou um aviso de interesse em produto. O que quer dizer isso, pessoal? Então, o aviso de interesse em produto, ele está falando que o cliente demonstrou interesse em um e-mail.
Se eu clicar em abrir aqui, ele já vai me direcionar para qual e-mail está sendo dito sobre esse produto, né, interesse que ele tem. Então, o que tem aqui, pessoal? Um outro ponto que é bacana ser ressaltado aqui, que o Outlook, pessoal, ele é totalmente integrado com o Dynamics 365. Então, todo momento eu posso usar pelo Dynamics, posso usar pelo Teams e afins, né? Mas aqui eu também tenho uma tecnologia que eu posso habilitar, onde ele vai mapeando palavras-chave do meu e-mail. Então, eu sei se ele abriu o e-mail, se ele não abriu, mas também eu sei se ele citou algum interesse ou não sobre aquele produto. Então, em algum momento que eu tive interação com o Sam anteriormente, quando ele era lead, ele demonstrou um interesse e isso passou batido. Por mais que a gente qualifique vir uma oportunidade, isso poderia ser um outro produto que poderia fazer um cross ou um upsell e eu não tinha percebido. Então, ele está analisando e eu, na minha oportunidade aqui, ele vai me avisando, tá, pessoal? Então, aqui ele falou já, tem um interesse em produto, vai lá dar uma olhada para ver se faz sentido isso e você continuar a trabalhar em cima dele. Perfeito. E até aproveitando esse gancho, pessoal, hoje basicamente a nossa principal ferramenta de trabalho é o Outlook, né? Ainda quando muito o Outlook Excel, então sendo honesto aqui, Outlook Excel, o Office no geral. Essa plataforma ela se integra 100% com todo esse ecossistema de colaboração, de Word, Excel, Outlook. Então eu posso trabalhar com toda essa plataforma de CRM até para gerar menos impacto na experiência dos meus profissionais, né, onde eu consigo dotar eles com informações e de recursos para que eles façam uma boa venda, para que eles tenham um bom dia de trabalho, eu consigo conectar todas as ferramentas para que eles trabalhem dentro do Outlook. E não só isso, ainda a gente vai continuar esse processo aqui, trabalhando nessa mesma oportunidade, só que dentro do Teams, que é uma ferramenta de colaboração. Não sei se todos usam, ela está basicamente substituindo o Skype como ferramenta de colaboração, só que ela tem muito mais recursos, né? Ela não é só um chat, por exemplo. Então eu consigo primeiro colocar o Dynamics lá dentro, para que ele facilite a minha comunicação, a minha gestão de anexo, a minha gestão de documentos dentro dessa oportunidade, e não só isso, imaginando uma venda técnica, onde eu estou fazendo uma negociação com o cliente, eu preciso acionar outras pessoas e armazenar essas comunicações. Então vocês podem ver que eu tenho dentro do Teams agora, utilizando o Dynamics, e eu tenho todos os recursos do Teams disponíveis dentro dessa oportunidade, ou seja, para todas as capacidades que eu tenho do Dynamics, da nossa plataforma de Business Application, eu consigo também agregar todas elas a todo o nosso pacote Office, toda a nossa ferramenta de colaboração. E para aqueles elementos de anexo, por exemplo, existe uma abordagem no sentido muito mais de organização, onde você gera uma série de documentos quando você está gerenciando uma oportunidade, entre cotações, entre folders, etc. Toda vez que eu anexar um desses documentos, algum desses documentos dentro dessa oportunidade, ele vai ficar disponível não só no Teams, para aquele recurso de arquivos que vocês já conhecem, mas ele também vai ficar disponível na versão de browser do Dynamics e também no SharePoint. Óbvio, SharePoint aqui é uma das soluções. Existem abordagens onde, por exemplo, para mercado de real estate, e é necessário que para cada oportunidade a gente anexe lá a planta do apartamento, todo o folder. Esses são materiais muito pesados e é um volume de anexo muito grande. Faz sentido usar o SharePoint? Exatamente aí entra a parceria com a PMG Microsoft. A gente consegue ajudar vocês a tomar as melhores decisões que tornem o seu projeto não só funcional para os seus desafios de negócio, mas economicamente viável. Porque existem soluções de armazenamento mais caras e mais baratas, dependendo da abordagem e dependendo de como a gente vai utilizar isso. Nesse caso aqui, a gente está usando o SharePoint, certo, Gabriel? Isso, exatamente. Então, aqui, eu tenho toda uma linha de interação, né? Eu recebi um arquivo anteriormente, que poderia ser uma tabela de preços, né? E a Amy já está me apoiando nisso. Então, a Amy poderia ser uma outra pessoa do comercial, onde ela tem toda a skill técnica para poder me apoiar nessa venda, e ela não precisa ter nem a licença do próprio Dynamics 365 para poder fazer ação. Então, ela enviando aqui a documentação, isso aqui já vai direto para o SharePoint, tá? Isso aqui já é o Dynamics, mas ele está totalmente interligado, tá? Então, tanto como o SharePoint e o Dynamics, o arquivo está lá. Então, se eu estiver só no Dynamics, eu vou conseguir ver essa informação. Se eu estiver no SharePoint também, ou por aqui. E o melhor, pessoal, é que aqui eu consigo, como o próprio Ronald falou, né? Posso trabalhar aqui diretamente sem precisar ir trocando de tela ou ficar naquela outra tela. Aqui eu posso estar com meus grupos, minhas equipes e fazer uma adição de tudo que faz sentido para eu trabalhar. Então aqui tem essa oportunidade que faz sentido porque é uma oportunidade nova, eu quero dar uma atenção porque ele tem uma pontuação alta, mas eu poderia ter aqui uma lista, por exemplo, das minhas contas ou contatos Gold, por exemplo, que eu quero depois fazer alguns tipos
campos de ação, e aí eu poderia já aqui trabalhar, dar uma olhada, entrar no cadastro e pegar algum tipo de dado que seja necessário. Então, você consegue ver que você separa ele em abas e te ajuda muito no seu dia a dia. Maravilha. É isso mesmo. Valeu. Legal. E aí, continuando, dando continuidade, já que a gente falou de Teams e falou de Outlook, a gente também existe a possibilidade de todos esses elementos, quando você está trabalhando uma oportunidade, você tem que gerar algum contrato, alguma cotação, esse tipo de coisa. Já existe uma integração direta com o Word que eu consigo migrar todas essas informações que a gente já está trabalhando, com lista de produto, com preço, com todos os elementos necessários para uma cotação, e aí, obviamente, isso é 100% personalizável, inclusive com a identidade visual da empresa, a gente consegue gerar esse contrato através do Word. Então, ele exporta todos esses dados e já gera um modelinho que você já consegue encaminhar para o seu cliente, ou naturalmente fazer uma validação, gerar um PDF e encaminhar para o seu cliente. Ou seja, ele é realmente integrado com todo o ecossistema de soluções Microsoft. A gente tem um valor agregado muito grande aqui quando a gente fala de plataforma de Business Application, né? Porque tudo se complementa. Então, tá vendo aí o contratinho gerado no Word automaticamente. Isso aqui é totalmente customizável também, né, Gabriel? Isso, e como a gente não colocou nenhum produto ainda, isso até pode ser um alerta para, poxa, fui tirar e esqueci de colocar um produto, né? Então eu vou lá e alimento a minha oportunidade e depois eu tiro e melhoro ela, né? Então a ideia aqui é puxar os dados dinâmicos. Então você pode montar no Word e depois puxar os dados de uma forma dinâmica aí do próprio Dynamics 365, né? Exato, perfeito. E só para complementar o que o Ronald falou, da oportunidade de a gente fechar isso, né? Temos toda a parte de produto mesmo, né? Então a gente pode trabalhar aí com todo um controle de lista de preço, né? Então isso é bem interessante, pessoal, porque um produto pode ter N valores em dólar ou real, então multimoedas também. Eu posso ter aqui nessa visão, tanto trabalhar com produtos de um catálogo ou fora de um catálogo. Então imagina um produto personalizado, uma venda de um serviço. Eu posso ter aqui já informações de um cross, um upsell que ele pode me apoiar. Então aqui como ele falou que tem... ele quer todo um kit, né? Então eu posso adicionar na oportunidade para poder depois tirar de novo a oportunidade e o modelo de Word, né? E mandar para e-mail para o próprio Sam e depois de fechar isso ganhar, né? E isso aqui, pessoal, como eu havia dito anteriormente, né? Eu posso sempre estar o machine learning me apoiando. Então, quando eu adicionar os produtos, eu sempre posso ter informações sobre quais produtos eu posso fazer um upsell ou um cross-sell. E a gente vai ver isso muito bem depois no finalzinho, que a gente vai mostrar como que ele vai comportar para a gente e demonstrar o que eu consigo fazer de venda casada e me ajudar mais ainda a expandir essa oportunidade aí que foi feita. Exato. E aí a gente volta lá para a nossa jornada e a gente vai apresentar mais um personagem, que é o Pedro. Exatamente. E aí, só aproveitando esse ponto que o Gabriel mencionou dos produtos, pessoal, a gente começa a tocar aqui já nos 4 pilares que o Marcondes mencionou. Que, ou seja, a primeira informação é você obter e conceder dados relevantes para os seus clientes, que é o primeiro pilar da transformação digital. O segundo, quando você empodera os seus funcionários, né? Você empodera o seu time. Porque a gente está dotando eles de recursos e ferramentas e dados para que eles tomem as melhores decisões possíveis. Então, ou seja, eu tenho o produto correto para o cliente correto no momento correto. Então, empoderando totalmente o meu time. Com isso, eu tenho toda a minha parte de automação, onde eu automatizo os meus processos, eu tenho tudo isso estruturado, todos esses processos bem estruturados, com gestão dos KPIs, com gestão dos meus pontos de controle, gestões de riscos, e no final eu personalizo o meu produto. Então, ou seja, eu consigo personalizar de fato o meu produto e o meu serviço para que eu consiga realmente entregar a necessidade exata do meu cliente, mapeando todos esses 4 pilares, e naturalmente com todos esses insights que a gente consegue gerar. E aí a gente adiciona o Pedro Moura, que é o gerente de departamento de vendas, né? Então, qual o papel dele? Exatamente trazer a visão executiva para todo esse processo, que é onde a gente consegue avaliar, por exemplo, alguns KPIs, receber novos insights para tomada de decisão, e a gente consegue finalizar essa venda. Legal. Exato. Quer mostrar a parte analítica? Isso. Boa. Você quer que eu fale um pouquinho aqui, Ronald? Por favor, gostaria. Legal, tá bom. Então, aquela oportunidade foi fechada, né? A gente viu toda a adição de produto e tal. Então, se eu quisesse depois, tanto no Teams ou por aqui, fazer fechada como ganho ou perdida, né? Então, ele deixa
eu fazer qualquer tipo de ação, né? Isso pensando um passo atrás só para elencar o discurso, né? Então, quando eu fecho essa oportunidade e faço essa ação, eu posso, primeiro, determinar a receita real, uma data que foi fechada e até mapear concorrentes, tá? Para a caráter de benchmark, por exemplo, tá? Então, aqui ele me permite fazer todas essas ações, né, direcionadas à ferramenta. Mas nesse caso, o Pedro já tinha ganhado a oportunidade, né? A gente viu lá atrás, em todo o roteiro. E aí, na sacada do Pedro Moura, a ideia é ele ver o que está acontecendo nessas oportunidades. Porque eu tenho oportunidades ganhas e perdidas, mas eu também tenho uma visão geral dos meus KPIs em cima de todo um contexto, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar aqui, pessoal, é a região. Então, aqui eu posso quebrar tanto por hierarquia ou por região, para poder ver toda uma síntese, né, das informações como cota, que seria a meta que eu preciso bater, informações como pipeline, aonde está a minha oportunidade, se ela já está confirmada ou não, se ela está pendendo para o lado, né, de poder, ou também se ela já está ganha. Isso, pessoal, é totalmente adaptado para o processo de vocês, tá? Aqui é um processo padrão, mas aqui poderia ser fases do processo de vocês, ou setores, o que vocês preferirem, a gente pode formatar aqui para fazer sentido. Então, no caso, a gente consegue ver que em São Paulo eu tenho toda uma informação que vai me auxiliar, né? Opa, legal. Então, aqui eu tenho em São Paulo toda uma informação que é muito importante que vai me auxiliar. Então, quando eu clico aqui em São Paulo, eu consigo ver quanto que é a meta, quanto tem no pipeline, né, como eu havia dito anteriormente, e quanto ele está relativo a essa meta. Né? Então, ele está 1% só. Está muito pouco ainda, falta bastante coisa para poder bater de fato. E aí, dentro disso, eu tenho que ter uma previsão. Então, eu tenho uma previsão de quanto ele pode chegar. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá, pessoal? Mas o mais importante aqui é que, imagina eu fazendo todo o gerenciamento aí disso, né, dessas oportunidades, onde eu preciso trabalhar, e aí a minha equipe pode ter esquecido de autorizar alguma oportunidade, fazer alguma ação. Então, ele me dá também a oportunidade de fazer esse tipo de ação. Então, imagina que eu tenho vários vendas, várias oportunidades aqui que eu posso trabalhar. Uma pode ser do Eric, por exemplo, que a gente viu anteriormente, ou de outros representantes comerciais. E eu mesmo posso lá, então, eu recebi uma nova informação, ou eu acho que é isso aqui, a gente já está nessa fase, ou está em uma outra temperatura. Então, eu posso ir atualizando essa oportunidade nas fases que eu quero, tá? Isso já reflete direto aqui no meu pipeline, vocês conseguem ver, tá? E no caso do meu forecast, né? Porque ele está fazendo uma visão também futura, e a gente vai entender muito bem isso, tá? E também eu posso atualizar informações como receita estimada, uma data que pode ser provavelmente que vai fechar. Então, eu tenho interações aqui que eu posso fazer para dar um melhor contexto para essa oportunidade. Se o meu representante errou ou se também as coisas mudaram e eu quero fazer essa ação. E eu posso ir movendo, né, aonde até fazer sentido, né? Então, isso também é bem interessante, toda essa ação aqui em tempo real que ele faz para mim. Além disso, eu tenho a parte de previsão. Então, a parte de previsão é onde, de novo, né, o Machine Learning ele vai me apoiar. Então, pessoal, isso é muito interessante, porque o Machine Learning, inteligência artificial, ele sempre está lá fazendo algum tipo de ação. Então, aqui, ele está olhando e me dando uma previsão total de onde eu posso chegar. Como que ele tirou essa métrica? Baseado no histórico da minha base. Aqui a gente está vendo o Q3 e Q4, por exemplo, de 2020, tá? No caso, pode ser 2021 também, enfim, que a gente já virou. Mas ele poderia estar vendo de outros anos, de outros períodos, outros semestres que façam sentido, e ele consegue analisar o quê? Nossa, nessa região, nesse período de tempo, nessas condições, você tem chances realmente das suas ofertas existentes, né? E até baseado naquela pontuação que a gente viu, chegar aqui. Tá? Então, é um grande ponto. E aí, por final, só para a gente finalizar aqui, o que ele pode ver é também comparar as bases. Aqui eu consigo tirar fotos, então chama snapshots. Então eu tiro fotos das minhas bases e eu faço comparação entre as datas, aonde eu cheguei e aonde eu vou chegar. Então eu sempre posso estar tirando fotos da minha base e ver se ele evoluiu, se ele não evoluiu, se ele melhorou ou não melhorou. Nesse caso, ele não teve muita diferença, né, dentro desse curto período de data, e ele continua no mesmo ponto. Mas eu poderia ter uma evolução ou não aqui das minhas fotografias. Então isso também é interessante. Eu tiro fotos da minha base para ficar comparando entre datas, para ter uma visão realmente no forecast.
E aí, pessoal, dito isso, né, o Pedro, então, ele teve toda essa parte de KPIs da equipe comercial e também dos insights, ele poderia tomar a decisão que faz mais sentido aí, como vimos anteriormente. Ronald, você quer complementar mais alguma coisa? Não, na verdade eu queria voltar para a nossa jornada, porque basicamente assim, ó, aqui a gente termina uma jornada de vendas. Então vocês podem ver que assim, os elementos para vendas, eles são muito enriquecidos, né? A gente consegue gerar muitos insights também para realizar as melhores vendas possíveis, ou seja, o melhor produto para o melhor cliente no momento correto, né? Mas, como naturalmente nem todas as vendas são perfeitas e nem tudo corre como deveria, vamos voltar lá para a nossa jornada, Gabriel, para a gente simular aqui a parte de atendimento. O que um atendimento, na verdade, ele só é interessante quando dá algum problema. Então, naturalmente, o Sam teve um problema com o lote dele, com o produto que ele adquiriu, e a gente vai passar agora para uma nova jornada do Sam, só que na parte de atendimento, onde ele vai entrar no portal de autoatendimento, que essa é uma abordagem muito interessante, por exemplo, para abordagens de call center, onde você consegue reduzir e quantificar rapidamente qual é o valor agregado para quando você automatiza processos de autoatendimento. Porque, naturalmente, seus atendimentos eles são validados, eles são contados por ligações que você recebe. Se ao passo que você entende que seus processos eles conseguem ser resolvidos de maneira mais automática, ou você consegue automatizar processos para atender os seus clientes, quando você consegue colocar esses processos em um portal, um aplicativo, para que o cliente sozinho consiga chegar às suas próprias conclusões, obviamente não. Neste caso, você já consegue fazer a conta naturalmente da quantidade de ligações que você deixou de receber pela quantidade de atendimentos que você realizou no portal. Então, seja uma conta muito simples de se fazer aí para redução de custo e melhoria no TMO. Né? Então, ou seja, o Sam busca um portal de autoatendimento e ele vai buscar o atendimento via chat, porque hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, né? Essa é a verdade. Então, Gabriel, tô sendo muito sincero aqui. Então, a gente chegou aqui no mesmo portal, só que a versão para atendimento. E aí, Gabriel, pode explorar esses pontos de atendimento e vamos trazer o nosso novo personagem, né, para o nosso contexto aqui. Isso. Maravilha. Então, complementando aí o que o Ronald disse, né? Então, o Sam ele teve um problema. Eu posso continuar no meu portal ainda, tanto como eu fiz aquele atendimento anterior, como esse atendimento aí focado em serviços, né? Então, aqui eu consigo ver toda uma visão, pessoal. A primeira coisa é que eu tenho uma base de conhecimento que ele pode me prover informações, onde eu posso fazer um autoatendimento, tá? Então, daqui eu poderia consumir uma base e ver como fazer a melhor forma para sanar essa minha dúvida ou meu problema. No caso, eu não vou ler a base de conhecimento, como de prática, né, uma coisa que acaba acontecendo muito, então eu vou direto aqui no bot, porque eu preciso ter um atendimento, né, eu quero ser atendido, eu quero que alguém resolva o meu problema. E aí, pessoal, olha que interessante isso, né, o bot ele é o mesmo, ele pode se adequar em qualquer situação. Então aqui ele, de novo, me deu um olá, tudo bem, me recepcionou, só que ele me deu outros tipos de ações que eu posso fazer. Então, em vez de fazer uma compra, uma venda, etc., ele já pensa, não, aqui é autoatendimento, eu não vou ofertar um produto para um cliente que ele possa estar bravo, porque aí realmente pode pegar mal. Aqui eu vou me modificar e eu vou tentar tratar ele de uma forma melhor, aonde eu vou só falar sobre atendimento. Então ele fala, quer relatar sobre um problema, quer tirar uma dúvida ou realizar uma solicitação. Então aqui eu vou no primeiro ponto, onde eu vou relatar um problema, porque eu tive um problema, então o que eu comprei veio com algumas avarias, veio com peça faltando, veio quebrado, então tive alguns defeitos nesse lote que eu comprei de equipamentos, tá? E aí o que vai acontecer? Aqui, ele pergunta já sobre qual produto eu gostaria de relatar o problema. Então, primeira coisa, eu estou logado, então eu tenho um login sem que eu posso entrar para poder fazer todo esse tipo de ação e também ver todo o meu passado em questões de atendimento e etc. E também eu posso já dar ações aqui para o bot para ele pesquisar na base. Então aqui eu vou falar o seguinte, poxa, eu comprei aquele kit de equipamento e é o produto que eu estou com problema, tá? Então ele pode ir na minha base ver o que está relacionado à minha pessoa lá, cadastrada, e pegar informações respectivas dela, né? E ele quer um pouco sobre o problema, né? Entender um pouco mais, né? O lote veio faltando peças, algumas com avarias e está com defeito em 2 equipamentos. Então, um monte de problema, veio com bastante coisa aí que eu preciso me preocupar.
Então, olha que interessante. A primeira coisa que ele já me fez, antes de ele me passar para um agente, ele sempre está me induzindo a fazer o autoatendimento. Isso é muito importante, né? Porque aí, pelo menos, eu não onero o agente o físico que está lá para fazer o atendimento. Então, aqui ele já me dá uma base de conhecimento que eu poderia pegar e consumir. Mas, novamente, eu não vou ver base, não quero. Eu quero direto. As pessoas gostam de ter também um pouco o lado humano, né? Ainda mais quando tem um problema muito grande. Então, é ação pela emoção que a gente fala, né? Então, essa base te ajudou? Não, não ajudou, e eu nem li. Ele poderia até ver se eu entrei ou não, mas isso a gente vai entender depois. Irei te transferir para um agente humano para que ele possa te ajudar. Então, aí a gente já muda um pouco o jogo. O bot ele já pode fazer uma transferência direto para uma pessoa humana, tá? E aí eu já vou fazer as minhas principais interações aqui. Então, olha que interessante, pessoal. Eu volto para o Dynamics 365, tá? Então, vou parar nessa telinha, porque eu vou trocar meu chapéu. Vai entrar uma outra pessoa aqui na jogada, tá? Que é o Fernando, tá? Então, aqui a gente já pode ver que o Fernando é um analista de atendimento ao cliente da Contoso e ele vai prestar todo o atendimento aí ao SAM. Então, vamos ver a jornada aí inteira aí do próprio Fernando, né? Então, o Fernando ele vai fazer algumas ações naquele sistema que a gente entrou, que é também da Dynamics 365. Ele vai ter um script de atendimento que pode auxiliar ele a fazer esse atendimento. Ele pode abrir uma ocorrência, tá? Então ele pode fazer a abertura desse incidente, né? Desse ticket para esse cliente. Ele verifica uma base de conhecimento interna. Ele pode realizar videochamadas com o cliente ou pedir fotos ou interações. Verifica os problemas existentes e realiza as ações corretivas. Então, em um processo só, ele pode fazer todas as ações. E, por final, ele vai enviar uma pesquisa de satisfação para o cliente, porque sanou todo o problema e ajudou e etc. Agora eu vou enviar uma pesquisa e depois a gente vai falar um pouco sobre ela também. Então, voltando aqui, eu estou já no Omnichannel, então ele é a parte de multicanal, onde eu vou fazer o atendimento. E aqui eu já consigo ver quem está pedindo o atendimento, que é o Sam. Então, eu vou aceitar e aí já vou começar a fazer as minhas principais interações aí com o Sam, tá, pessoal? E a gente vai entender muito bem aí como que funciona realmente a questão de Omnichannel nessa ferramenta. Queria falar um pouco, Gabriel, aqui sobre por essa coluna à direita, que é o script de atendimento. Isso é uma parte muito interessante, né? É um elemento muito importante para atendimento ao cliente no geral, onde você consegue personalizar quais são as etapas mais recomendadas, quais são as etapas corretas para que seu atendente realize, dependendo do tipo de catálogo que foi aberto. Uma reclamação, uma solicitação de compra, uma solicitação de troca, uma solicitação de segunda via, de boleto, por exemplo. Então, eu tenho aqui uma série de elementos que o meu atendente precisa cumprir, até, por exemplo, identificação positiva. Quando algum cliente entra em contato por interação por telefone, por exemplo, eu preciso garantir, senhor, o seu telefone é tal, o seu endereço é tal. Então, eu tenho também esses pontos que eu consigo customizar nessas diretrizes para os principais passos do atendimento, ou seja, o que a gente chama de script de atendimento. Isso também é totalmente customizado e é possível de se personalizar por cada tipo de tema que seja aberto dentro dessa plataforma. Perfeito. E fazendo um gancho que você falou, né, já tem um tema, né, problema clote do produto. Então ele já pegou o problema do Sam trouxe para cá. Ele já me deu uma diretriz que eu posso fazer. E aqui eu vou falando com o Sam. Então eu posso interagir com ele em tempo real para mensurar e saber qual que é o problema. E tudo que eu estou falando aqui está vindo para cá também, tá? Eu vou pegar essa aba, vou jogar aqui, que aí fica mais fácil para eu poder fazer as interações, tá? Porque aí o Sam está muito bravo, estou com muitos problemas. E estou bem nervoso. Então você consegue ver que ele está com já totalmente já de uma forma, né? Nervosa no caso, se a gente consegue rastrear tudo o que foi dito, né? Então aqui desde o que o bot me trouxe de problemas, etc, sobre também o que ele queria falar, então tem todo o histórico de conversa mencionado também o que o bot fez, tá? O melhor aqui também consigo ter toda a visão aqui 360 dele, tá? Então vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês. Olha que interessante, aqui ele já pegou o SAN relacionado, eu já consigo ver as ocorrências recentes do SAN, então eu sei que ele já teve problema com pagamentos, não de não pagar, mas sim problemas que ele teve em pagar no caso, né? Problemas com defeito em algum produto ou até com entrega. Eu consigo ver também quais produtos que ele tem mapeado e também as oportunidades recentes, que é aquela lá anteriormente. Então aquela visão que a gente está montando desde todo o passo a passo, vem para cá, porque aí eu consigo dar um atendimento
muito mais assertivo para ele e também prover aí uma boa qualidade, né? Aqui também eu consigo ver algumas informações, né? Quanto tempo ele esperou lá naquela fila, então eu já posso ter pontos de filas que eu posso trabalhar e até detalhes aí que possa fazer sentido aqui nessa conversa, tá? Eu também tenho todo o histórico dele, né? Os e-mails trocados e afins. Então, tudo aquilo lá que a gente conversou. Ronald, quer colocar aqui algum ponto? Cara, eu queria sim, porque os atendimentos não necessariamente eles são, tem aquele conceito de First Time Resolution, né, que é de FTR, quando a gente resolve um atendimento no primeiro contato, mas naturalmente esses casos não são tão comuns, principalmente quando a gente trata de problemas. E aí, diante dessas interações que surgiram a partir de um chat, surgiram a partir de um portal de autoatendimento, ao longo dessa interação até a resolução desse ticket, a gente pode ter interações por voz. E aí, Gabriel, eu queria que você mostrasse aquela parte do Service Insights, onde a gente consegue usar a inteligência artificial para analisar o contexto da voz, ali o ritmo da voz, e mostrar, fazer uma análise de sentimento do nosso cliente, tanto do nosso operador quanto do nosso cliente. Legal. Então, se a gente passar do atendimento de chat e for para esse formato de ligação, eu vou abrir um outro carinha aqui que vai poder me apoiar, tá, pessoal? Então, eu vou deixar ele já aberto aqui, que se chama Insights de Chamadas. Então, eu posso estar em uma tela lá, um atendimento, e uma outra tela com esses insights aqui abertos, né? Aqui eu consigo ter um detalhamento geral de tudo que está acontecendo, tá, pessoal? De ligações. Então, eu posso pegar as informações dessas ligações e colocar sentimento nela, tanto nas ligações como também no chat aqui, tá? Então, eu tenho uma análise de sentimento em tempo real, uma inteligência artificial já me apoiando nisso. E aí eu posso ter os detalhes do agente aqui nesse tipo de informação. Então, imagina que aqui o agente que está fazendo o atendimento do SAM, ele tenha todo aqui um histórico já mapeado que um responsável pode ver, um coordenador, e poder entender o que está acontecendo. Então, olha os insights que ele me dá. Isso já é uma inteligência artificial me apoiando. Ele fala que essa operadora, no caso, falou muito mais rápido aí nas maiorias da conversa. Que a taxa comparativa dela entre a equipe é a menor entre fala e escuta. Então, o que a gente consegue tirar daqui? Primeira coisa, eu consigo mensurar se ela fala mais ou escuta mais, né, baseado nesse tópico. Eu consigo também mensurar a velocidade de fala dela e também as pausas para ela poder falar ou respirar, né? Então, tudo isso aqui é muito interessante, até o monólogo. E aqui a gente consegue ver que a taxa de opinião é negativa em cima de 43% das chamadas dela. Então, ela não está fazendo um trabalho tão interessante aqui. E aí eu quero entender um porquê, né? O que será que está acontecendo aí sobre essas chamadas de ligação que ela poderia ter feito? Então, ela saiu do chat, poderia já ter ligado ou afim, né? Para poder chegar nesse tipo de informação, né? E é aqui que eu realmente penso aí em ações proativas, porque eu pego um problema e já começo a fazer algo em cima. Então, olha que interessante aqui, pessoal. Aqui eu consigo mensurar as pessoas que elas estão sendo citadas, os produtos também. Então, ela poderia ter tido um problema com aquela ferramenta, né, com o equipamento. Ela poderia também falando o preço que foi pago, ou se ela quer um desconto, ou até palavras-chave, né? Então, a gente consegue mapear tudo e o momento que foi dito isso, né? Então, quando eu ponto aqui, ele me fala o momento que foi dito pelo cliente ou pelo operador, qual o momento de fala que ele estava bravo ou não, tá? E também toda a parte de interação aqui. Então, eu pego aquele áudio e faço a transcrição em texto, tá? E aí, beleza, eu consigo já ter uma informação, eu já consigo saber como operar com esse cliente e eu poderia só realmente finalizar esse atendimento aí, gerando a ocorrência e seguindo aí o passo natural dessa diretriz do agente aí, como o próprio Ronald falou. Se eu seguir tudo isso, eu já conseguiria efetuar todo um atendimento completo aí com o SAM. Beleza? Mas isso é só um ponto, né, do que a gente precisa, né? A gente tem outras questões também relacionadas a isso. E aí o que eu quero voltar lá no meu script, né, na minha jornada, para mostrar para vocês, né? Lembra que eu falei que ele recebeu um e-mail sobre depois do atendimento aí com uma pesquisa de satisfação? Então é isso que a gente vai ver agora, né? Como que ele vai interagir com isso e o que vai acontecer com o Sam sobre essa pesquisa de satisfação, né? Para depois a gente finalizar toda essa experiência que estamos tentando introduzir para vocês. Então, o Sam,
ele recebeu uma pesquisa de satisfação, ofertando descontos em lojas físicas devido ao incidente. Então, ele teve aquele incidente, mapeamos, resolvemos, vimos todos os insights atrelados sobre os operadores que podem tomar algumas ações em cima disso para melhora de atendimento, para ações proativas, e aí, por final, eu realmente posso agendar uma data para visitar uma loja física. E é isso que eu quero falar para vocês, é isso que eu quero introduzir. Eu quero fazer um atendimento personalizado para o Sam, não quero fazer algo genérico. Como que eu posso fazer isso? Então, aí que está a ideia que vamos introduzir. Eu vou abrir para vocês aqui um outro e-mail, tá? Que ele recebeu, tá? Então, só me dá um minutinho que estou abrindo aqui. E aí, lembrando, pessoal, que na verdade, assim, ele recebeu um e-mail, mas isso poderia ter sido um push notification, ele poderia ter sido impactado por outros canais. Um XML, por exemplo. Exatamente. E a gente cria, o que a gente vai falar agora de pesquisa de satisfação, ou seja, que a gente está enviando uma pesquisa justamente por um tema importante que foi atendido, que foi um problema que ele teve. Mas é possível que você tenha N pesquisas para N temas diferentes, e aí você tem toda aquela parte de avaliação de NPS, você consegue trazer novos elementos para o atendimento ou buscar novas experiências com seus clientes, e que nesse caso aqui, para o Sam, qual que era a ideia? Como ele teve uma experiência ruim no canal online, diante de todos os problemas que ele teve na entrega, tal, no atendimento, ele teve algumas dificuldades, estou gerando um cenário ruim aqui, tá, pessoal? Isso tem que ser exceção no nosso business aqui, tá? A gente vai enviar uma pesquisa de satisfação para ele, dando uma oportunidade para ele conhecer, fazer uma visita numa loja física, porque o varejo ele ainda vai viver isso. Existem compradores, existem produtos que precisam, que exigem lá a visita ao presencial, né, aquele contato presencial para avaliar a qualidade, para ver o produto, enfim, ainda existe esse tipo de mecanismo para negociação. E aí o Sam ele pode solicitar uma visita presencial. Pode seguir, Gabriel, na nossa pesquisa e mostra um pouco da pesquisa. Legal. Então, aqui é uma pesquisa que a ideia é, como o próprio Ronald falou, quero atrelar uma coisa a outra, né? Então, eu vou atrelar aqui um NPS, por exemplo, nesse caso, baseado nisso, mas eu também posso introduzir outros conceitos, né? Como classificação do atendimento, né? Onde ele pode falar se está insatisfeito, ou satisfeito, ou neutro. Eu posso incluir também já o agendamento dele, né? Para ir naquela unidade, né? Para depois ter todo esse atendimento aí personalizado. E por final, ele pode também pontuar outras informações que façam sentido e enviar essa pesquisa caso queira, né? Se ele não responder tudo, né? Vou fazer toda a resposta. E ele vendo essa pesquisa, eu já consigo terminar aí essa parte aqui de atendimento dele, né? Totalmente completo, porque aí a gente já pensa que ele vai realmente aí para um espaço físico para ser atendido e ter toda uma interação um pouco mais diferente, né? De fato, né? Então, aonde que eu quero chegar com isso, pessoal? Que eu não preciso só fazer a parte de survey, mas sim também direcionar ele para um outro ponto, que aí eu vou introduzir para vocês para a gente finalizar. Esse último ponto é como que eu poderia fazer esse atendimento para o Sam, como que eu poderia realmente auxiliar ele. E aí, só introduzir a última pessoa, a última persona bem rapidinho, para a gente finalizar aqui e introduzir todo esse contexto, né, de atendimento personalizado, é a Raquel. A Raquel ela trabalha em uma unidade do centro, tá? Então, ela vai fazer um atendimento presencial. E o que ela vai fazer é o seguinte, pessoal. Então, aqui foi toda a jornada do Sam. E aí a Raquel vai verificar os agendamentos que ela teve pelos serviços que foram respondidos, né? Então, por aqueles e-mails, né? E aí ela vai analisar toda a visão do cliente para ver quais sugestões que ela pode ter baseado no perfil de consumo. Então, no caso do Sam. E aí ela pode fazer vendas diversificadas, como cross ou upsell. Lembra que eu falei para vocês no modo de vendas? Então aqui que eu entro, né? Para poder ter o cross e o up. E depois oferecer descontos que façam sentido para ele. E aí, Perfeito. Aonde que eu quero chegar nisso, né? No meu aplicativo. Então, ela pode ter um aplicativo num tablet ou na mão, onde quando vai o pessoal respondendo aquela pesquisa e fazendo os agendamentos, por setor, por exemplo, ela pode ver aqui as pessoas que ela vai realmente fazer aquele atendimento. Então, temos o Sam, o próximo reunião daqui a 1 hora, ele já está chegando, e tudo, desde o comecinho, está trazendo para cá, pessoal. Olha que interessante. O churn risk, então ele está com uma alta porcentagem de cancelamento. Isso a gente viu desde o começo, onde ele caiu naquela régua e veio até agora. A gente viu também um grande risco, um alto valor sobre esse cliente, porque ele fez bastante compra. A gente viu que ele fez mais de 11 compras lá no Customer Insights, né? Então ele está trazendo todas essas bases aqui para a gente poder trabalhar. E aqui eu vejo a visão 360 do Sam.
por que não dar isso também na mão de quem está no front para poder fazer essa ação com ele? Então, aqui eu tenho todas as informações entre timeline, então tudo que foi trocado, então eu tenho todo o contexto do Sun, desde a área comercial, eu também tenho tudo o que aconteceu com a questão de atendimento, então a gente já viu que ele teve problema naquele produto lá, então aquilo lá que a gente criou veio para cá, eu vi que ele já estourou um SLA, que o sentimento dele não está legal, então essas informações vão me ajudar para eu conseguir ter uma ideia, o que eu vou fazer com o Sun? O que ele comprou aqui também? Ah, ele comprou tais coisas. Então, isso aqui é importante para eu ter uma ideia do que eu posso oferecer, aonde ele comprou, qual que é o perfil dele. E aí, para o final, pessoal, para realmente eu ter os insights. Então, os insights que eu tenho lá também, lá no comecinho, ou em toda a ferramenta, eu tenho aqui também. Então, aqui eu posso fazer ações de cross ou upsell. Isso no espaço físico, numa loja, é matador para o cliente. Então, eu já posso saber o que aconteceu, falar, olha, só me desculpa pelo que aconteceu lá com o seu produto, eu vi que você teve tal problema, mas olha, é o seguinte, eu vi aqui que chegou aqui um novo item, que é o Contoso 4 for Tools, por exemplo. E aqui, eu sei que você comprou agora há pouco um outro produto que eles se complementam. Então, ele aqui vai ser um upgrade para você. Ou de garantia aqui para o seu produto, ou vou dar um upsell. Então, eu posso melhorar meu discurso em cima disso, e aí o que eu vou fazer para ele? Poxa, teve aquele problema, né? Eu vou dar uma oferta para ele, eu vou dar um desconto. Então, eu vou dar, por exemplo, 10% em tudo que ele precisar nesse contexto de upsell cross-sell que eu vi anteriormente, e eu já mando um e-mail para o Sam. Então, ele recebe lá em tempo real um e-mail com QR Code, por exemplo, e eu posso ir lá e ele trazer para mim em qualquer outra loja para poder receber esse desconto. Então, aí você chega realmente numa plataforma totalmente completa, né? Então, pessoal, aí passar a bola aí para o Ronald, né? Então, a gente viu todo esse tipo de ação. E agora... Legal. Bom, pessoal, basicamente o que vocês viram aqui foi toda uma jornada consolidando toda a base de dados. A gente conectou todos os temas aqui, né? A gente trouxe muito de conhecer a experiência e conhecer o nosso cliente com o tema que o Google explorou bastante. A gente falou sobre toda a parte de transformação digital, automação de processos, empoderamento dos nossos funcionários, que foram os temas que o Marcondes abordou. E eu e o Gabriel materializamos essa estratégia com uma solução gigantesca. Sim, é uma solução gigantesca, mas isso pode ser implementado em pequenas partes. Você pode ter só a iniciativa de marketing com Customer Insights, você pode ter só o Customer Insights, você pode ter todo o processo de vendas ou só o processo de atendimento, e mais ainda, toda essa abordagem de aplicativo ela é totalmente híbrida. Eu posso conectar este aplicativo com exatamente essas funções em qualquer solução, em qualquer base de dados. Então, ou seja, para qualquer mercado. Aqui a gente está usando esse aplicativo no final para fazer um atendimento presencial, para ter mais informações sobre o cliente, etc. Mas essa abordagem ela pode ser, por exemplo, para criação e renovação de contratos, ela pode ter diversas abordagens para diversos temas e linhas de negócio diferentes, né? Então, ou seja, é uma solução muito grande? Sim, a gente está apresentando aqui uma abordagem full stack de Customer Engagement e na transformação digital focada em experiência do cliente. Mas isso, com certeza, pode ser implementado em pequenas partes, as abordagens elas podem ser mais minimalistas e, naturalmente, essa plataforma, a vantagem dela é que ela é totalmente escalável. Então, eu posso começar pequenininho e chegar até esse nível de automação. Tá? Só queria adicionar mais um ponto que a gente não trouxe na apresentação, que é toda uma abordagem de field services, que nós não apresentamos aqui até por conta do tempo mesmo. Mas todas essas abordagens elas têm muito mais detalhes, a gente consegue aprofundar muito mais em cada uma delas. Então, nos procurem para que a gente consiga explorar com vocês e personalizar essas abordagens com mais profundidade para os seus respectivos desafios de negócio aí. Então, quero agradecer a presença de todos. Muito obrigado de verdade. Gostaria de passar a palavra para o Guga, Marcondes e Gabriel para eles também fazerem os seus agradecimentos. Obrigado pela audiência, pessoal. Espero que a gente tenha trazido aqui temas muito interessantes para vocês relacionados à experiência do cliente e transformação digital. E estamos à disposição aí para interações futuras com vocês. Muito obrigado. Gabriel, quer falar algumas palavras? Obrigado aí, pessoal, por toda a oportunidade. Foi bem legal ter participado aí com a KPMG. E agora é realmente pensar nos próximos passos, né? Então, tem muito que a gente discutir, tem bastante coisa relacionada aí ao mundo da Dynamics 365. E sinta-se à vontade, pessoal, aí para tirar dúvidas ou qualquer ponto que precisar posteriormente. Perfeito. Marcondes? Acho que ele está no mudo. É. Bom, compartilha com a gente. Vou eu então.
Não, eu quero também agradecer a presença de todos. Nossos contatos estão aí na tela para todos vocês. Um ponto importante, o Ronald foi já respondendo as perguntas e respostas que foram enviadas ao longo da apresentação. Mas se vocês tiverem alguma pergunta específica que vocês tenham ou que não tenha sido tratada, novamente, todos os nossos contatos aqui, a gente fica super à disposição. Se for uma pergunta mais sobre a estratégia de Customer Experience, obviamente a gente consegue ajudar. Se for uma pergunta mais sobre Dynamics, Marcondes, Gabriel, a gente trabalha, obviamente, na implementação de Dynamics, então também podemos ajudar com o que precisar. Eu acho que nós quatro somos super aptos a responder qualquer ponto que venha a ser levantado. Então, se pudermos ajudar de alguma forma, a gente se coloca à sua disposição e, novamente, obrigado pelo tempo. Fechado. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde.